amigos! Sejam todos bem-vindos ao Papo de Amigo. Esse aqui é o podcast realizado pelo Amigos do Mercado, aqui diretamente dos estúdios da Content e oferecido pela Aioros Studios. Então, quero agradecer você que está com a gente aqui, você que está chegando pela primeira vez. Quero me apresentar a você, meu nome é Marcos Braga e eu sempre estou aqui contando as histórias dos publicitários que a gente mais admira, de gente que está no mercado aí, que a gente adoraria conhecer as histórias, e a gente traz para cá e divide essas histórias com você. E eu nunca faço isso sozinho, sempre estou aqui acompanhado do meu amigo, do meu irmão, Luciano Taviani. E aí, Lu? Quase sempre, né, Marcão? Andei dando umas falhadas aí devido às agendas de viagem, mas estou muito feliz de mais um episódio estar aqui do seu lado. Obrigado, Marquinhos, pelo convite. Como é que vocês estão aí? Muito feliz aqui, mais um dia memorável, tenho certeza. Assisti o último episódio aqui que sentou nessa cadeira no meu lugar, o grande querido Raul do Grandes Nomes de Propaganda. Raul, já deixa um beijo gigante para você, mandou muito bem aqui do lado do Marquinhos. E Marcão, mais um dia... Pois é, tem muito conteúdo bacana, hein? Cara, 87, hein, Lu? Quase 90 já, hein, Marcão? Como você estava falando, né? Geralmente tem 2 convidados, então, cara, centenas, né, de pessoas já passaram por aqui, né, Lu? Não, e a gente falava da live, tivemos 66 episódios, 80 episódios, parecia uma coisa tão distante, né? Quando a gente começou o Papo de Amigos, estamos aqui quase no 90º episódio, enfim. Mas esse aqui é um papo muito legal, porque aqui a gente conta o que o LinkedIn nunca vai te contar. Vocês vão conhecer aqui as histórias de vida dos profissionais, além da parte de carreira, de onde trabalharam, que isso aí você digita no LinkedIn, o LinkedIn te conta, né? E eu tenho certeza que muita história bacana vai passar por aqui, Marcão. É isso aí. E Lu, e você, por acaso, que tá aqui, enfim, seja no YouTube, seja no Spotify, faz o seguinte, se inscreve aí, deixa o seu like, coloca suas estrelinhas, porque os nossos conteúdos cheguem até você. Ative o sininho, mano. Ative o sininho. Essa é a frase do blogueirinho. Nossa, ative o sininho, cara. Então faça isso. E o seguinte, né, além de se conectar, né, com a gente através dos grupos de WhatsApp, das redes sociais, também é o seguinte, pode falar, né, Lu? Comenta daí de onde você tá falando, comenta se em algum momento da sua vida você já trabalhou com essas duas personalidades que estão aqui com a gente hoje. Se tiver alguma história que elas ocultaram, pode contar aí também, que a gente vai falar aqui ao vivo no próximo episódio, enfim. Mas é isso, Marcão, bora lá. Lu, você sabe o que acontece com quem comenta? A gente comenta aqui, né? Manda beijo. Né? Então vamos mandar beijo aqui, ó. Pra Gisele Ávila, pro Marcelo Carmona e pro Alexandre Reibaldi. Então... Ó, beijão pra vocês, obrigado pela audiência. Continuem aí ligados com Amigos do Mercado, hein? Exatamente. E Lu... A gente também dá dica de episódios, não dá? Dica de episódios. 3 então dicas de episódios. Não vou nem ver, vou só ouvir. Vai lá, Marcão. O mais atual, inclusive. Putz, Felipe Davis e Rogério Domingues. Top. Muito bom, muito bacana. Eu assisti 3/4 do episódio, já achei maravilhoso. Que inclusive tá com o Raul, né? E o Raul na moderação junto comigo. Exatamente. Kátia Fonseca e Luiz Palomares. Muito bacana. Exatamente, a Kátia lá da TV, cara, a história de vida dela é muito legal. Assista, ela esteve aqui com a gente. Vale a pena saber da vida dela, conhecer um pouco mais da história dela, que é muito legal, hein? Muito. E, cara, ó, Andréa Budi e Patrícia Monteiro. Esse episódio também é esse episódio foi emocionante. Né? Marquinhos fez um comentário com a Andréa Budi. A Andréa Budi chorou na mesa, ficou super emocionada. Vale a pena. Vale a pena. Eu quero muitas emoções no Papo de Amigo, meu amigo. Só que é o seguinte, Lu... Sem mais delongas, falamos muito. Então vamos lá, Marcão. Os nossos convidados falaram, cara, eu quero ver as convidadas. Vai ter aplauso, Foi elas que eu vim ver aqui, meu. Vai ter aplauso, Marcão, vambora. Claro. Então vamos lá, Marcão, já recebendo com aplauso a primeira convidada, vai. Palmas para Camila. Aê, Camila! Sensacional, bem-vinda, hein? Muitíssimo obrigado, cara, por você estar aqui com a gente. Muito legal poder contar a sua história, né? E bater esse papo. Obrigada, eu quem tenho que agradecer de estar aqui sentada, compartilhando uma história com vocês, num lugar de tanta honra, onde já teve tantas histórias, é o 87º. Então, assim, eu espero que minha história também acrescente aqui. E vamos lá, vai ser divertidíssimo. Maravilhoso. Cara, e com certeza vai acrescentar muito, né? E tem uma seguinte, tem regras aqui, viu? A gente tem uma regra muito rígida nesta casa. A gente não falha, a gente não falha. Tem uma regra a gente não que é o seguinte, 87, cara, imagina que a gente pôde chamar 87 amigos nossos. Né? E não é fácil chamar 87 porque mesmo quando você chama 87 amigos, tem muitos amigos que faltam. Mas a gente ainda vai chamar, né, Lu? Semana que vem tem outro. Tem outro. E assim pra você, cara, puxa vida, hein? Pra você e pros outros 86. Sempre foi assim. Você pode chamar uma pessoa só.
como é que você, antes de você me falar quem é que você chamou, né, por mais que a audiência saiba, tá no título do nosso episódio, mas como foi o seu critério de seleção? Falei assim, putz, mas quem é que eu chamo para estar lá comigo no dia? Foi muito fácil. Para mim foi muito fácil. Porque essa pessoa, ela é amada por mim não só pelo trabalho que a gente já teve. Não, a gente nunca trabalhou diretamente ali juntas, no dia a dia. Mas a gente desenvolveu uma amizade maravilhosa, que aí já dura, acho que uns 15 anos. Olha que legal. E a gente nunca se desconectou. A gente trabalhou efetivamente juntas, já tem mais de 10. Mas a nossa amizade, ela foi além do trabalho, ela tá no dia a dia, tá nos filhos. A gente passou um longo período sem se falar. E sabe aqueles amigos que têm conexão, mesmo depois de um longo tempo, e quando você se reconecta, parece que vocês nunca se afastaram? Sim. É essa pessoa. Foi muito simples pra mim. Então já vamos aplaudir, já, Marcão. Então vamos receber com aplausos Luciana Zapata. Grande Lu, xará, bem-vinda, hein? Já vou começar emocionada aqui. Bem-vinda. Também fiquei. Bem-vinda, Lu. Prazer ter você aqui também. Muito obrigada. Eu fiquei muito emocionada, na verdade, quando a Camila me convidou. Primeiro porque eu acompanho o trabalho de vocês e adoro. E assim, é uma crescente, né? Então você vê que cada vez mais pessoas estão vindo, interagindo, fazendo parte desse programa, isso é muito legal. E depois eu fiquei muito emocionada por ela, de tantas pessoas exatamente me escolher, que eu falei, legal, meu Deus, né? E é muito engraçado, porque a gente participou de momentos muito emblemáticos, talvez uma da vida da outra, muito significativos. Então, embora não seja frequente de dia a dia, porque hoje a gente não está mais trabalhando juntas, mas é algo que é muito profundo. Então, é muito profundo. Realmente muito Lu, feliz. E é exatamente isso, né? Poxa, você imagina que... poxa, quantas pessoas a Camila conhece? Né? Quantas pessoas ela tem intimidade, quantas pessoas adorariam estar com ela aqui e tal. E a gente cria essa saia justa proposital. Esse cara, não vai ter que escolher um. Né? E você foi a escolhida dela. Acho que é muito legal. Nossa, né? Vocês, foi incrível. Né? Falei, não, vamos construir juntas essa coisa, esse bate-papo. Maravilhoso, maravilhoso. De contar essa história juntos. Né? E a ideia nossa é justamente essa. Né? Quando você fala, assim, puxa, por que chamou a Luciana? Ela fala assim, porque, poxa, é uma amiga que, além de, né, ter trocado muito no ambiente profissional, isso se transbordou. Muito, né, para a vida pessoal. Transcendeu, exatamente. E o papo de amigo é muito isso. Né? Acho que a minha história com o Lu é um exemplo. Né? A gente trabalhou junto durante alguns anos, só que, cara, a gente se conhece, está conectado a muito mais que isso. Né? A gente precisa... Primeiro que, né, Lu, a gente precisou de, acho que 1 dia e meio para virar muito amigo. É verdade. A gente se conectou Falei muito. Aqui, foi uma muita afinidade. É uma das referências que eu tive no começo de carreira. Não, cara, que tem amizades que demoram para se cultivar, né? Cara, e o Lu não, foi automático. Né? Cara, foi muito rápido. Né? E é uma amizade que tá muito além da questão de trabalho. Vai fazer 20 anos já, hein, Marcão? 20 anos, tá ficando velho, hein, 20 anos, caraca. 20 anos de amizade. Muito bom, muito bom. E aí além, né, de uma coisa que a gente traz sempre profissionais do universo da comunicação. A gente sempre traz publicitários aqui, né? E Lu, o que se faz num podcast de publicitários? Casa Lu? de ferreiro, espeto tem que ser de ferro, Marcão. Tem que fazer merchan para que, ao final de contas, alguém pagar essa então, vamos lá, Marcão. Muito bom. Então a gente tem que... Num podcast de publicitários, a gente tem que falar de publicidade também. Aliás, porque a gente gosta, a gente fala de amigos queridos também. Então, por favor, coloca na tela aí a Content, né? A gente tá falando da Content, onde estamos, inclusive, né? A Content que ela começou como uma agência, né, de marketing de influência, mas ela evoluiu para algo muito mais impactante, né? Hoje a Content Club, que aliás, até vou fazer um lance diferente aqui no nosso merchan. Content foi destaque na mídia essa semana, viu? Eu vi. Porque, cara, conquistou a conta, né, de social media, né, de marketing de influência da Bridgestone. Animal. A galera tá voando aqui, meu. Muito bom, Seguinte, muito bom. Então, e ela nasce como uma agência de marketing de influência, mas ela evolui para algo muito maior. Enfim, nasceu, né, como a frente
de content, marketing de influência, content influencer, é justamente essa origem, de você conectar as marcas com o universo do marketing de influência, conhecem muito a respeito do assunto, tem contas enormes, então vale a pena conhecer o trabalho deles, chamar para trocar uma ideia, né? Só que não é só marketing de influência, né? Uma outra frente muito bem desenvolvida que eles conhecem demais é a Content Sports, a relação das empresas, das marcas com o universo do esporte, com a paixão que o esporte tem, a capacidade de engajar as pessoas, usando isso a favor da sua marca com especialistas, é certeza de sucesso. Então falem com eles aí sobre a frente de Content Sports, né? Agora, Content Studio, Lu, é exatamente o que você está vendo aqui. Aliás, muito mais do que você está vendo aqui. Você está vendo aqui um formato de podcast num ambiente lindo, cara. A gente é muito bem recebido aqui, né? E aqui é só um formato possível. Tem um formato com sofá, enfim, tem outras configurações possíveis e conteúdos que vão além do estúdio também. Fale com eles aí, né? Sobre a Content Studio. E para fechar aqui, né, a Content Social Hub. Se você quer levar a sua mensagem através das redes sociais, né, com muita eficiência, distribuí-la muito bem, fale com o pessoal da Content Social Hub. Entendem muito do assunto e aí faz a sua mensagem chegar para o público certo com o investimento correto e tudo dando muito certo. Muito né? bom, Marcão. Show de bola. Fora que o pessoal é gente boa pra caramba. Não, ambiente maravilhoso, equipamentos, ideias, galera criativa. Quem é content é fora de série. Muito bom. Muito Marcão, bom, muito bom. Fale com o pessoal lá o Ale Visconde e a sua turma, hein? Vale a pena, Ale, hein? obrigado, hein? Parabéns aí pela conta da Bridgestone e segue aí, voando, meus amigos. Ao infinito e além, content. Vamos junto. Muito bom, muito bom. E Lu, falei aqui que o episódio acontece na Content, mas ele é oferecido pela Ioros. A Ioros é a nossa patrocinadora. Cara, a Ioros, enquanto eu falo da Ioros, eu vou até pedir pra galera colocar um vídeo da Ioros. A gente tem um vídeo da Ioros que fala um pouquinho mais sobre o trabalho deles. Cara, é o seguinte, você que tem uma grande ideia, quer torná-la inesquecível através da tecnologia, vocês precisam conhecer o pessoal da Ioros, cara. Da Ioros Studios. Eles trabalham com gamificação, com inteligência artificial, realidade aumentada, sensores, dentre outras tecnologias. É a galera da tecnologia, né, que faz com que aquela sua ideia maluca não seja tão maluca assim, que ela de fato aconteça. Você tá vendo aí o que eles fazem com Media Out of Home, mas também, além de Media Out of Home, tem toda a questão de gamificação. Vale a pena falar com eles, trabalham com 3D, anamorfóbico, enfim. Eles criam ilusões tridimensionais, vale a pena bater um papo com eles. Além de ser um papo muito cabeça, porque eles conhecem muito de tecnologias de ponta, estão sempre à frente desses assuntos aí. É uma galera boa de trocar uma ideia, porque daí você consegue aprimorar isso lá junto com o time do Rafa. Não, maravilhoso. Né? Eu tenho certeza que muitos de vocês já viu e já interagiu com materiais da Ioros e vocês não sabem. Aquele do aeroporto que bateu o pênalti do Banco Itaú, todos os que acontecem, as ações interativas nos parques, né, Marcão? A Ioros sempre participa da parte de configuração lá, de gamificação. Agora então, tem um latão lá, você viu? Eu vi isso a lata da Coca-Cola agora com o nome. Não, maravilhoso, maravilhoso. Vale a pena, a Ioros é diferenciada também, hein? Muito bom. Marcão. Rafa, estamos te aguardando. Daqui a 2 episódios o Rafa chega, hein? Ah, aí sim, hein? Muito bom. O Rafa vai pegar um avião, vai vir lá de BH Muito conversar bom. com a gente aqui. Ele tem que estar com aquela boininha chique dele. Ele tá agora, uma cabeleira agora, tá bonito. Sabe? Faz tempo que eu não encontro o Rafa. Gente, beijo, Muito galera bom. da Ioro. Obrigado pela moral, tamo juntasso. Lu, merchan Chegou a hora. entregues, hein? Então chegou a hora. Cara, entregamos bem o merchan? Ficou bacana? Opa. Não vai ter compensação. Maravilhoso. Não vou pedir compensação, não. Tá ótimo. Então tá bom. Lu, é o seguinte, cara. Agora é a hora. Então vamos lá. Né, você sabe que é o seguinte, né? Vamos contar para quem chegou aqui pela primeira vez. As histórias, elas elas precedem a existência das nossas convidadas. Então eu quero trazê-las para contar uma história que elas não estavam lá, contaram para ela, porque imagino que não estavam, né? Imagino, né? Matematicamente é meio impossível esse rolê, né? Vamos lá, né? Então, Camila, vou começar por você. Que história que te contaram, afinal de contas devem ter te contado alguma história, né, tal, sobre a ocasião, o contexto, né, onde que aconteceu, onde que o senhor Antônio conheceu a dona Antônia? O senhor Antônio e a dona Antônia eram bancários, né?
Lá em São Caetano. E aí, Que legal. a história que me contaram é que o senhor Antônio ficava pegando no pé da dona Antônia, sabe? Que quando tem aquela relação de, eu vou ficar pegando no pé aqui porque na verdade eu tô de olho. Tá só cercando... E aí, diz que ele fazia a vida dela, aquele inferno, cercando ali. E até que ela falou, gente, eu não aguento mais, eu vou embora desse banco, porque eu Cara, não fica pegando aguento no pé. mais. Eu não aguento mais esse cara aqui pegando no meu pé. E aí, o dia que ela resolveu pedir demissão, aí ele falou, não, peraí, você vai ficar aqui e eu vou parar um pouco de ficar pegando no seu pé. E aí, a partir disso, eles criaram aquele vínculo e tal, e eles começaram a namorar, tudo que também não durou muito, porque aí sim, né, como eles já estavam namorando, não podia ficar ali no mesmo ambiente de trabalho. Aí ela saiu, mas eles continuaram. Que banco que eles trabalharam? Olha, eu acho que era. Eu não lembro. Era época de Bamerindos, alguma coisa assim. que Tipo, legal. final dos anos 70, vai. Pode ser. Final dos anos 70. Eu nem lembro direito qual era. Nacional, Um Banco Nacional, Bamerindos. E aí foi isso. A partir daí, eles começaram a namorar. Em São Caetano? Em São Caetano. Caramba, Lá em São meu. Caetano. Tudo era mato mesmo em São Caetano. Tudo era mato. Você imagina, há 40 anos atrás, mais, né? E aí eles, né, a partir desse episódio aí, eles começaram a namorar e dali uns aninhos se casaram. E aí, em 1983, aqui, que aliás eu faço aniversário agora, dia 16, sexta-feira agora. Maravilhoso, hein? Vai ter festinha em algum lugar de São Paulo. Depois a gente coloca na descrição do vídeo. E aí, um belo dia, 16 de maio de 1983, eis que nasce... Você abre os trabalhos. Eu abro os trabalhos. A primeira de 3, né? De 3 filhos. Aí, eu ainda tive a sorte de ser filha única por 7 anos, né? 7 anos de Animada. diferença. E aí, depois disso, veio meus 2 irmãos, o Yuri e o Igor, que também são do mercado. Algumas pessoas aí conhecem eles. Mas eles são gêmeos, não? Não. Aí veio o Yuri após 7 anos. E aí, né, a gente acha que não vai vir mais nada. Aí veio a raspinha do tacho, o Igor, que são 10 anos de diferença entre eu e o Igor. Entre eu e o Igor. Que demais. E vocês moram... Você nasce e mora na sua infância em que bairro? Eu sou tão bairrista que eu nunca saí da onde eu nasci, gente. Sempre no ABC ali. Sempre ali no ABC. Hoje a gente viveu em Santo André, ali no bairro Campestre, a vida inteira. E eu continuo lá até hoje. Eu falo que eu sou bairrista e eu não vou sair de lá por nada. Porque eu sou a pessoa que... vai no parque de domingo, na padaria, eu encontro todo mundo, sei quem é todo mundo, conheço os vizinhos, falo, isso aí não tem preço, é maravilhoso. Não, e o ABC é aquilo, né? O ABC é um lugar onde todos conhecem os vereadores e o prefeito, né? O vereador, prefeito, os vizinhos, todo mundo sabe da vida de todo mundo ali, todo mundo se conhece, o cabeleireiro cuida de todo mundo, é aquele bairrismo, é o bairrismo. Você já sai de domingo assim, né? Não, Lu, exatamente. Cara, eu uma vez, logo que eu cheguei em São Caetano, né? Eu tava lá, né? Fui no Pão de Açúcar ali e tal. Aí eu tô vendo que um item da compra do vizinho, assim, entrou, o cara pediu desculpa, era o prefeito. Eu falei assim, caramba, eu tava na mesma fila do supermercado do prefeito. E você? Né? E ali, assim, e é isso, né? As pessoas conhecem os vereadores, conhecem o pessoal da Sim. política, conhecem, Sim. né? Tem toda essa troca. E você tá ali no dia a dia com todo mundo. Caramba, e você passa, então, sua infância, adolescência, enfim, passa o tempo todo ali no ABC. E como que era a Camilinha? Né? A Camila criancinha. Né? Você era levada, era mais tímida? Não, eu era muito tímida. Aliás, eu sou tímida ainda, viu? Eu sou ainda muito tímida. Mas você é bem comunicativa. Então, mas a gente aprende, né? Ao longo da carreira. Mas você era muito Mas eu era introvertida, super assim? tímida, super. Porque eu era filha única, mimada, andava de lacinho no cabelo e vestido cor-de-rosa. Era essas coisas, né? E aí, depois que vieram meus irmãos, que eu... meio que, né, fui ser independente, mas até então eu tava ali cercada o tempo todo, mimada. E é isso. E você era da turma da frente, você era estudiosa, só tirava Então, eu nota nunca boa. fui muito estudiosa, eu nunca gostei de estudar. Vou já fazer a minha primeira confissão. Maravilhoso, é isso aí que a gente quer saber. Pô. Eu nunca gostei muito de estudar, mas assim, fluía, entendeu? A gente ia empurrando. Sim. Hoje eu critico meu filho, né? Filho, pelo amor de Deus, você tá fazendo lei do esforço mínimo, mas não posso esquecer que eu também era lei do esforço mínimo. Sim, não, faz então, parte. Tudo bem, faz parte. Mas você tinha bastante amigos, você brincava na rua também? Ou você Eu brincava só com os meninos. Era... Era só meninos, meus
meus amigos. A gente ficava na rua ali até... A época que a gente ficava na rua até meia-noite, 1h da manhã, na calçada de casa. Jogando Época bola, boa, época descalço, jogando taco, esconde-esconde. Como diz o Marquinhos, forando a tampa do Sempre dedão. no meio de menino. Sempre meus melhores amigos, até hoje, meus melhores amigos são homens. Que acho que vem disso, né? Dessa infância que eu sempre passava ali junto com os meninos. Rua, né? Na Bola, rua. jogava taco. Que Demais. beleza. Muito bom. Ô, Lu, deixa eu trazer esse papo para Luciana também, porque, Lu, quero que você me fale, né? Também, enfim, uma história que você possivelmente não estava lá, certamente não estava lá, né? Que em que contexto que a Dona Cidinha, né, conhecem o seu Vênero. Né? É ótimo. Então, eles também, similar a Camila, eles trabalhavam juntos também, numa indústria grande, né, da parte têxtil. Trabalho não traz só amizades, tá vendo? Traz muitos amores. Era um departamento diferente, ele era da área de produção, ela era da parte de qualidade. E um dia ele convidou ela para sair. E começaram a namorar aos 6 anos. Caramba! Ainda trabalhando juntos. A parte boa é que a empresa permitia que houvesse, né, um relacionamento entre as pessoas, contanto que não fosse do mesmo departamento, alguma coisa assim. E segundo a minha mãe, na verdade, foram 6 anos lá esperando meu pai, né? Fazer o pedido. Fazer o pedido. E aí? Né, até que finalmente aconteceu. E na época, na verdade, essa indústria era em Osasco. O meu pai era daqui da Vila Nova Conceição. A minha mãe era de Osasco. Nascida e criada lá, exatamente. E aí os dois casaram, vieram morar em São Paulo. Mas conforme a minha mãe engravidou, estava muito distante. Então, eles resolveram mudar para Osasco. Então, eles mudam para Osasco com a minha mãe com 8 meses de gravidez. Caramba! E aí eu nasço osasquense. É mesmo? Você e o Cezão, né? Que veio aqui, né? César Toledo falou muito de Osasco. Né? E ainda, na verdade, toda a minha família, tá todo mundo ainda lá. Legal. Né? E eu moro próximo, mas não em Osasco mais, mas todo o meu meio tá por ali. O mundo de Oz. Exatamente. O mundo de Oz. Exatamente, né? E, na verdade, eles continuaram trabalhando juntos. Então, eles trabalharam por 30 anos. Caramba, Meu Deus, 30 anos que trabalhando juntos? Quase 30 Não, anos vamos uma salva de trabalhando palmas. Uma salva de palmas. Trabalhar juntos, eu vivia 30 30 anos cara. trabalhando junto. Loucura, eles Bom, saíam os de próximos casa convidados, os pais não, aqui no Papo de Amigo. saíam de casa juntos e voltavam pra casa juntos, né? Então, eu falo Meu, que o caramba, casamento meu. deles vale Não, por 2. meu Deus do céu, né? 30 anos já aconteceu. Pode pôr bodas de ouro, porque já 60 anos juntos, né? Ô, Luiz, me fala uma coisa, você é filha única? Sou filha única. Maravilhoso, hein? Filha única, mimada, com tudo que eu E você tenho era da turma do direito. fundão? Como é que era a tua infância? Você era levada, não, eu sapeca? era bem certinha, eu era uma criança muito calma, então, na verdade, assim, hoje quem trabalha comigo fala, não é possível que você Onde que se perdeu essa Em algum momento houve uma transformação. momento tomou um choque, Eu né? sei, eu era muito quietinha, eu poderia passar horas, dias, assim, com um lápis e um papel brincando, eu não tinha aquela fúria das crianças Sim, no sim, geral, sim. sabe? Eu vivia muito no meu mundo E lá, numa época que você tinha que ser criativa, porque não tinha telas, não tinha nada. Você tinha que Exatamente, você se entreter né? E sem ali, né? irmãos, né? Não tinha muitos primos, mas que não conviviam tão próximos, mas só de final de semana. Então eu vivia lá no meu mundo e muito quietinha, muito tímida, muito, né? E na minha adolescência aí teve uma virada, onde eu realmente virei uma pessoa com muito mais energia, muito mais sociável. E agora eu falo que não sei nem se fala, eu falo, meu, tímida, nossa, não, quieta, porque, né, eu realmente mudei muito a minha personalidade aí ao longo dessa trajetória. Nossa, que legal, muito bom. Muito bom, Lu. Mas aqui, né, não é no Papo de Amigo que você se conecta com essa fase de infância dos nossos convidados. Sim. Né, das suas origens, né? Aliás, cara, e os seus pais continuam... E aí eles, né, na sequência que você nasce, ambos continuam trabalhando em bancos? Ou eles vão para outras profissões? Não. Quando eu nasci, a minha mãe ainda trabalhou um pouco em banco também. E meu pai trabalhou muitos anos na Bolsa de Valores, né? Legal. Ele foi, acho que... Meu pai era contador, né? E depois até tem uma história boa para contar sobre isso.
E aí, acho que ele ficou, 25 anos trabalhando na Bolsa de Aquela Valores. com os 2 telefones, aquelas coisas. E aí, depois disso, ele foi para outra empresa de corretora de valores, mas assim, sempre foi nessa área de finanças, mercado de capitais. E assim, hoje meu pai tem 73 anos, né? Ele parou de trabalhar tem 1 ano. Caramba. Tem 1 ano. E assim, sempre foi... agora só no final que ele resolveu ficar só ali quietinho na contabilidade, mas sempre foi no mercado financeiro. Que bacana, que legal. E você, cara, poxa, 7 anos, 7 anos mais velho que seus irmãos e tal, a vida profissional bate na sua porta primeiro do que na deles. Ah, muito. Né? Como é que, em que momento, né? Em que momento você se vê pela primeira vez trocando esforço por alguma grana? Eu Qual foi tinha seu primeiro 15 trabalho? anos. 15 anos. Cara, super nova também. Foi nova, porque, na verdade, era um trabalho, óbvio, né? Sim. A gente não pode, né? Diminuir, É. né? Mas a minha mãe tinha uma escola de educação infantil, ela teve durante pouco período, assim, em frente. Não, até foi antes. Vamos voltar. E nessa escola, eu ensinava inglês para as criancinhas. Olha, eu era que legal. professorinha de Que inglês legal, das criancinhas. que legal. 15 anos, comecei aí. Mas também eu não fiquei muito tempo, porque logo em frente, a escola tinha uma clínica de cirurgia plástica, né? E eu queria trabalhar de verdade ali, né? Porque ficar ali, não, né? Mas eu não tinha muita paciência para as crianças, né? Não, até hoje ainda não tenho. Mas eu falei, não, agora eu quero um emprego ali, 8 horas por dia, onde eu possa aprender, né? E eu falo que foi um dos lugares que eu mais aprendi na minha vida, que foi esse meu primeiro emprego, que foi de recepcionista de uma clínica de cirurgia plástica. Eu tinha 16 anos. E assim, foi dias terríveis, gente. Terríveis. Porque eu tive que aprender tudo, né? Como me portar, como me vestir, como falar com as pessoas, a não me atrasar. E a pessoa que me contratou era muito dura. Era muito dura. E cirurgia plástica, acredito que as pessoas iam, mas era mais high level, assim, sim, né? Sim. E eu imagino uma menina de 16 anos ali, Primeiro emprego, tendo que aprender tudo, né? Sim. E assim, ainda bem, hoje eu agradeço essa pessoa que era muito grande dura desafio. comigo. Mas eu saía todo dia, eu ia embora chorando. Minha mãe, eu fazia o turno das 2 às 10 da noite e minha mãe ia me buscar de carro. E todos os dias eu entrava chorando no carro, porque eu me sentia que tinha, né? Mãe, hoje ela fez isso. Mãe, ela fez aquilo. Mãe, eu não aguento mais. Eu ainda aguentei, acho que um tempo, porque realmente tinha as coisas ali que davam uma extrapolada e tal. Mas foi maravilhoso, porque eu falo que foi o meu primeiro grande aprendizado foi lá. Já foi logo um chacoalho. Já foi logo um chacoalho. E foi forjado num tempo que a relação de trabalho era outra. Era Exatamente, outra. Não tinha mimimi, não tinha, né? Ela falava mesmo, esse seu saltinho, tinha umas coisas assim que fica até hoje, né? Porque eu ia trabalhar com saltinho, esse seu saltinho aí tá fazendo muito toque-toque no corredor. Você coloca um algodão, não é um algodão, aqueles feltro. Coloca um feltrozinho aí, porque você não pode ficar de toque-toque aqui no corredor. Então, assim, era esse nível. Nossa Imagina. Senhora. Eu falei, gente, não posso, eu tenho que tomar cuidado agora como eu ando, sabe? Então foi numas coisas assim que ela realmente pegava no meu pé, mas quando eu saí, eu entendi tudo que eu aprendi durante esse período, para mim, eu agradeço até hoje, porque é assim que a gente... 1998. 98, mais ou menos. Porque é assim que a gente é forjado, Sim, né? A gente sim. é forjado assim. Eu acho que é ótimo. E, Kai, me conta uma coisa. E quanto você ganhava, hein? Quando foi a primeira graninha? Você lembra que dinheiro que você ganhava? R$400. R$400, que beleza, hein? R$400. E qual foi a primeira coisa que você lembra que você comprou? Assim, falou assim, putz, mas Uma calça. Nossa, maravilhoso. Uma calça. E era uma calça que eu passava todo dia ali na loja, que eu lembro que ela custava 1/3 do que eu ganhava. E eu ficava ali namorando ela, falava, será que eu compro? Será que eu não compro? E aí eu olhava. Aí quando veio o segundo, terceiro salário, aí eu falei, não, agora eu vou comprar, porque eu sei que agora vai ter dinheiro, né? Sim. E aí eu comprei essa calça. Que beleza. Isso aqui com a minha grana, isso daqui, com a minha grana, isso. É tão legal quando a gente lembra, né, da primeira coisa que a gente comprou com o nosso esforço ali, com o nosso dinheiro conquistado pelo trabalho. Lá né? em São Caetano. Tudo isso lá em São Caetano, lá em Santo André. Maravilhoso. Que Cara, beleza. que legal, e aí você fica ali na clínica e tal, né? E quando que você chegou a fazer faculdade de publicidade? Como que é a sua formação? Não, eu não sou publicitária. Todo mundo fala, nossa, você não é publicitária. Não, eu não sou publicitária. Eu caí na publicidade, assim, num paraquedas muito grande, né, Lu? A Lu sabe. Eu sou formada... Aí tem outra história. Eu não cheguei a me formar.
Exatamente. Eu fui fazer administração de empresas na Metodista também, lá em São Bernardo. E aí eu fiquei de DP de contabilidade, que é a profissão do meu pai. Meu Deus do Pra explicar lá em Orgulho do papai, né? Explicar lá em casa, hein, meu? Vai explicar. E aí eu fui empurrando isso a faculdade inteira, porque era uma coisa assim que só de olhar me dava uma suadeira, eu não conseguia. Sabe quando você não consegue lidar com aquilo? Eu falo, gente, eu não vou conseguir. E eu fui empurrando. Na época já tinha HP, a calculadora? Já, tinha, né? tinha HP, HP sim. 12C, né? HP 12C. E aquilo não me entrava e me dava um nervoso, eu não conseguia. Eu fui fazendo toda a minha faculdade, empurrando aquela DP. E assim, eu apresentei meu TCC, faltava ainda fazer a bendita da DP de contabilidade. Meu pai quer morrer. Até hoje, imagina. E eu terminei não pegando meu diploma por causa conta dessa da DP contabilidade. de meu pai já é contábil, então não precisa já. Exatamente. Essa questão que eu vou terceirizar. Nossa, exatas. Isso aqui vai ter... Terceirizada. Alô, Matheus, ó, é por isso que você tá aqui hoje, viu? Exatas, eu também sou zoado. Eu odeio exatas. E aí, como que em que momento a publicidade chega pra você? Então, eu saí desse emprego, já estava ali com 17 anos. E eu fui trabalhar na Casas Bahia. Caramba, eu tive a grande presente, né, da minha vida, que eu falo que assim, ali foi a minha verdadeira faculdade, né? Ali realmente já onde chega eu no me maior formei. anunciante do mercado no momento voando. No momento voando. E assim, eu tinha 17 anos. Eu tive que esperar. Na época tinha, não sei nem se ainda tem hoje, aquela história de emprego temporário, porque eu ainda não tinha 18 anos, eu não podia ainda ser registrada. Mas era por algum programa, tipo CIE, Jovem Cidadão? Chamava emprego temporário, eu não sei, que só podia ser 90 dias. Você só podia ficar ali 90 dias dentro daquele quadro de emprego temporário. E aí a gente renovou de novo. Então, deve ser tipo o primeiro emprego, tipo Jovem Cidadão. Pode assim, ser, do governo. eu não Jovem lembro Aprendiz. se tinha Jovem algum... Aprendiz, eu não lembro se tinha algum nome, né? E eles renovaram. E aí eles mais um renovaram, e aí ainda faltava para eu fazer 18 anos. E aí eu lembro que teve que fazer um auê lá no RH, porque ia ter que renovar a terceira vez. E não podia, né? Tinha uma legislação lá que não podia 3 vezes renovar um emprego temporário. Mas terminou que deu certo. E após um ano lá, aos 18 anos... eu fui finalmente registrada na Casas Bahia e eu tive um grande presente de já entrar na diretoria comercial da Casas Bahia. Olha Por isso que eu falo que lá realmente foi a minha grande faculdade. Você entrou na área comercial desde sempre? Sim, desde sempre. Desde sempre. Caramba. E foi lá, inclusive, que eu conheci o Alan, que foi meu grande professor, né? Que legal. Eu tinha 18 anos. Eu comemorei passar no meu exame de carteira de motorista com ele. Que legal. Tinha 18 anos. Eu trabalhava já com ele lá. E já tinha o Alan, já tinha o Muca. Já tinha o Muca Muca. lá? Não, o Muca, Muca não? veio... Depois, quando Acho que uns 2 anos depois. Não, ele chegou a ficar na Casa Bahia, mas ele chegou um pouquinho depois. Mas lá no começo não tinha nem o Alan na Casa Bahia. Quando eu cheguei, não tinha nem o Alan. O Alan chegou 1 ano e meio já eu estava na Casas Bahia. Por aí. Caramba. É. Que legal. E aí, enfim, Alan, Muca, quem mais que estava ali naquela turminha que hoje você consegue identificar que está por aí no mercado? Ai, nossa, muita gente. Muita gente. Sexta-feira mesmo eu estava com o Jorge Mofarregi, o Mofa, que a gente também relembrou. Querido Tava pra agora, caramba. sexta-feira com ele. O Maneco também, eu tava junto. Não é do meu período, mas ele também foi Casas Bahia. Ai, tem tanta gente, Casas Bahia. Alexandre Gadim. Caramba, O Gadinho. O Gustavo, acho que o Gustavo o também. Gustavo Silva é dessa época. Vincente Varela. Que legal. Todos nós... Ali foi um grande berço, né? Só top gun também, né? Não, foi um grande berço ali. Não, porque Casas Bahia foi um grande berço. celeiro de profissional ali. Muita gente ali. Muita gente. Foi um período de uma ascensão, assim, da empresa que eu, assim, na história do varejo brasileiro, eu ainda não vi, assim... Não, porque eu lembro não que tinha foi... precedente. Ela se tornou uma marca gigantesca, mas que ela não substituiu nenhuma outra que tinha antes. Aquele tamanho ela inaugurou. Né? Aquela história de você ver o garoto propaganda a todo momento na tela. Né? Aquilo é muito novidade. Eu sou essa época aí, do Quer Pagar Quanto. Exatamente. Do Fabiano bombando na tela. Baita né? escola, né, cara? Meu Deus do céu. A contabilidade não fez diferença, né, não, gente? nenhuma. Quanto tempo você ficou nas Casas Bahia? Eu fiquei 7 anos. 7 anos na Casa 7 Bahia. anos.
Que beleza, hein? Tem Lu, história, hein? deixa eu trazer agora Bora trazer pra Lu. pra Lu. Lu, seguinte. Filha única, boa aluna, Ah. não dá trabalho nenhum. Será que ela saiu ou será que falaram assim, amigona? Só que em algum momento, meu, teve que ir atrás de uma grana lá. Como é que foi? Você tomou essa atitude e falou assim, meu, não, preciso do meu dinheiro, vou lá. Tá. Ou alguém chegou e falou assim, meu, precisa trabalhar, meu. Não, eu tinha uma ansiedade crônica naquela época. Então, eu era muito boazinha e, ao mesmo tempo, eu era muito ansiosa de como ia ser a minha vida profissional, do que ia ser a minha vida profissional. Então, eu atormentava meus pais de que eu queria... Daquela ânsia de ser mulher independente, caramba. Não, porque eu via muito valor nisso, né? Sim, Uma mãe claro. que sempre trabalhou muito desde muito cedo, o pai e tal. Então, eu achava aquilo muito bonito. Eu achava... Tinha referência dessa situação. Então, na época, meu pai, além do trabalho, ele começou um provedor de internet. Lá em Sorocaba, que era onde a gente tinha sítio. Então, ele abriu um provedor de internet com alguns amigos lá. Olha que legal. Que pioneiro, gente. Nossa, as pessoas nem entendiam direito o que era isso. Tava saindo da BBS e entrando na internet. Exato. Então, na verdade, não era nem o Terra ainda. Era era ZAS, enfim, Era finalmente... o primeiro Zip Mail. E, na verdade, quando chegava as férias, eu ia pra lá e ia para esse provedor para ficar lá como uma estagiária mesmo, para aprender. Então, eu tinha mais ou menos uns 16 anos. Então, eu usava todos esses intervalos e oportunidades que eu tinha para estar lá e aprender. E, às vezes, também como extra de final de ano em loja, né? Porque não era pelo dinheiro, realmente, mas era pela necessidade de entender se eu podia, se eu tinha capacidade, se eu ia conseguir. Então, eu comecei mais ou menos nessa faixa etária. Então, meus pais, nesse sentido... Até eles falavam, por que você está fazendo isso? Mas é porque eu queria mesmo, né? Então, eu sempre tive essa vontade. E aí, quando eu entrei, eu fiz publicidade, de fato, diferente da cá. Eu escolhi a publicidade. Eu era muito ligada na parte de artes, no geral. Então, eu tinha quase que uma veia artística mesmo, da pintura, do teatro, dessa parte. Só que meu pai não curtia muito essa história aí industrial, de... né? Exatamente, outro bater ponto e tudo mais. Então, ele foi meio que dando uma seguradinha, nunca falou nada, mas eu percebi que não, né? E eu falei, bom, onde que eu junto toda essa minha vontade com arte, com o negócio, né? Porque eu sempre quis alguma coisa de negócio. Eu falei, opa, publicidade... é algo interessante, porque você mexe com música, você mexe, né, com muita coisa de arte. Então, eu acabei escolhendo fazer publicidade. Fiz publicidade no Mackenzie. E foi muito interessante, porque desde a minha primeira aula, eu tinha certeza do caminho que eu tinha escolhido. E você lembra de alguma referência que você tinha na época? Quem era o publicitário? Então, na época era o Nizam, né? Caramba. Na época, a gente estava naquela época das propagandas do Guaraná. Que ano, mais ou menos, isso? 98. 98 também. 98, que foi mais ou menos quando eu escolhi ir pra essa Pipoca área. e Guaraná. Exatamente, né? Eu não vejo a hora de encontrar. Washington Oliveto, né? Então, naquele momento, era a glória da publicidade, né? Então, eu entrei e realmente fui muito feliz na escolha do estudo em si, que para mim era muito legal. Só que nessa época eu precisava continuar trabalhando. Eu tinha 17... E então, o meu primeiro registrado mesmo, que aí foi quando podia já registrar e tudo mais, foi como operadora de telemarketing. Ganhando quanto? R$350. 300, tá vendo? Ela ganhava 50 a mais, né? R$350, eu era operadora de cobrança. Nossa, você imagina. Ó, seu fulano, tô na cara, tô conseguindo falar, chega depois, tá? Era o cheque sem que voltava. Nossa, tal. na época dos cheques, né? Imagina. Exatamente. E então eu ficava lá, eu entrava às 7 da manhã. Mas era uma empresa de telemarketing? Exatamente, porque eu queria. Difícil dar oportunidade no marketing para alguém que nunca tinha trabalhado. Sim. Aí eu falei, bom, o que eu tenho aqui que qualquer pessoa me contrataria, que de repente é uma porta e tal. E aí eu entrei nessa coisa do telemarketing. E foi muito legal, porque foi essa experiência que acabou me levando para o meu primeiro emprego, de fato, na área, que foi na ABIT, Associação Brasileira da Indústria Têxtil. Olha, que legal. Porque eles estavam montando um evento e precisava de alguém para montar uma estrutura de telemarketing.
E aí eles acabaram me chamando para o agora marketing. Eu entendo muita coisa. Para ajudar. Meu Deus. Para ajudar a montar esse telemarketing para essa A história de montar coisas, vamos montar. E aí eu começo, mas aí eu já tava, né? Como eu já tava na faculdade, aí eu vou como estagiária, né? Então, e aí foi maravilhoso, uma experiência maravilhosa. Na época o presidente era o Paulo Scaff. Olha, Paulo Scaff. Então, assim, muito pra frente. A Abit, naquela época, patrocinou, através da Apex, os maiores estilistas brasileiros. Então, Fausto Hatten, Alexandre Herskovitch. Nasceu ali o São Paulo Fashion Week. Olha que legal. Que primeiro era Morumbi Fashion, na verdade, ficou tão grande, não coube. Então, eu vivi muito isso, esse nascimento, esse boom da moda brasileira. Era incrível. E você chegou aqui, os pais dela trabalhavam 30 Exato. anos na indústria têxtil e ela depois só trabalhava... Mas o que você acha? Eu atormentei meu pai pra ele falar com todos os amigos da história da vida dele até alguém me arrumar um lugar, um estágio. Mas tem que usar, mas isso aí é pra usar, E aí foi a esposa de um outro que trabalhava lá e do Não, mas é isso aí, mas... E eu falei... mas é muito legal, porque eu ouvi a vida inteira sobre aquele segmento, né? Então, é muito legal, porque eu via os executivos, eu sabia, eu tinha aquela referência. E aí eu fiquei mais ou menos uns 2 anos e meio na Abit. Só que eu tava fazendo faculdade. E para fazer esse calendário de moda, BH, Rio de Janeiro, eu comecei a faltar demais na faculdade, né? E aí eu tive que tomar uma decisão de que, poxa, né? Tô fazendo um investimento, né? Sim. Pai pagando e tudo mais. Aí eu falei, não, acho que... Vou tocar o estudo. Vou buscar algum lugar que seja... ou pelo menos que eu conseguisse. Lu, acabamos esquecendo de pegar um relato importante. Quando é que qual a primeira coisa que você compra, que você fala, cara, com orgulho, assim, cara, a primeira coisa que você comprou? Uma bolsa de grife pra minha mãe. Olha que coisa maluca. Você presente pra Olha sua mãe? só, que linda. Cara, que legal. A minha mãe a minha mãe é maravilhosa e ela ama sapato e bolsa. E eu queria alguma coisa que fosse pra ela, assim, algo muito legal. Então eu lembro que eu entrei numa loja do Shopping Guatemi ali e foi o salário inteiro. Que legal. Cara, num dos últimos episódios, algum dos convidados deu uma bolsa pra mãe também. Sim, eu lembro de uma história semelhante a essa daí passada aqui. Foi, vou lembrar quem contou. E eu comprei com uma felicidade que, nossa, Caramba. É porque naquele momento eu não precisava exatamente do dinheiro. Então eu quis algo que fosse incrivelmente significativo. Não foi da Magalu? Acho que foi a pessoa. Sim, a menina da Magalu. Foi da Magalu. Então, tem aí, Eu lembrei quando falou da bolsa, quando fui presentear a mãe, porque dela teve um lance também desse, de presentear a mãe com uma bolsa, porque ela gosta muito de bolsa. Incrível. Meu, que legal, hein? E aí, Lu, então acho que nesse momento é o momento que você vai pra Alcoa. Exatamente. Eu lembro. Na verdade, eu saí pra fazer... Falei, nossa, ele tá melhor do que eu. Eu lembro. Eu saí pra fazer intercâmbio. Eu saio de lá, faço um intercâmbio, e aí eu volto naquela pilha de pegar uma empresa internacional. No Canadá. Legal, você é especialista em Canadá. Tô indo pra lá, dia 26. Lá. De novo. Maravilhoso. Fiquei numa família de lá e tal, então foi uma experiência muito única, muito incrível. E foi uma coisa assim, eu peguei todo o meu dinheiro da rescisão da Abit, cheguei pro meu pai e falei, paguei, tô indo. Porque meu pai não acreditava que eu ia, né? Um pouco protetor, óbvio, né? Tem pra Ubatuba? Não. Isso foi 2000, mais ou menos? Isso, 2000. E aí o meu pai fala, você vai mesmo? Vai. Eu comprei a passagem, eu fui na agência lá de intercâmbio, fechei, tá aqui. Você me ajuda ou não me ajuda? Mas eu vou. E aí meu pai falou, não, vou ajudar. Ajudo sim, né? Graças a Deus, porque eu não tinha todo dinheiro pra ir, não. Mas é legal dele ver a sua atitude. Falar, exatamente. Eu quero ir, mas sofreram, né? Porque é a primeira vez que eu realmente fiquei longe. Quanto tempo você ficou? Eu fiquei mais ou menos uns 4 meses, porque eu não queria trancar a faculdade. Então eu peguei o final de um semestre, as férias e um pedaço do começo do outro semestre. E você já tava mais ou menos no final da faculdade também, né? Tava indo pelas contas. São 4 anos? Eu tava no 3º ano. E aí, quando eu volto eu falei, não, agora eu vou fazer, então, estágio em multinacional. Que aí, meu pai falou, agora essa menina se achou. Porque multinacional, entra, bate ponto, né? Tudo bonitinho, carreira, né? Exatamente. Eu passei ao mesmo tempo. E eu me apliquei, fui fazendo aquelas provas que eram concorridíssimas, Unilever, Bosch, né? Todas aquelas provas. E aí eu passei de um jeito muito doido, porque eu fui tirada de dentro do processo
para uma vaga não listada naquelas do processo para a comunicação interna e corporativa. Olha só. Na Alcoa e na Unilever. Meu Deus, olha o bonde que apareceu na sua frente. E a Alcoa me chamou antes da Unilever. Hoje talvez eu tivesse tomado uma decisão um pouquinho diferente, mas em função da carreira que eu escolhi. Mas naquela época eu falei, não, a Alcoa me chamou primeiro, então eu vou pra Alcoa. E aí eu vou pra Alcoa realmente... E aí muda a minha cabeça, porque se a minha primeira experiência foi com um evento, aquela coisa muito doida, eu vou pra uma multinacional. Outra cultura, o processo outra é coisa, tudo. Com uma chefe muito dura também, super exigente. E aí eu falei, isso aqui não é pra mim. Terminei a minha faculdade na Alcoa, meu estágio, mas eu não era nem um pouco feliz. Porque eu falava, meu Deus, você ia pro forma, você falava, preciso estar aqui pra acabar a faculdade. Deus. E enquanto eu tava fazendo isso, muita gente falava assim, nossa, mas você tem tanto perfil de agência, e aquele bichinho, né? Só que eu não sabia nem como era falar pro meu pai, vou sair da multinacional e vou... Só que chegou no final, e no final do estágio, eu não ia ser efetivada, não tinha vaga. E aí um amigo meu, Rafael Paulino, maravilhoso, que agora tá lá com a gente no Acelera Aí, falou, olha, ele foi pra Talent, falou, tem um estágio não remunerado aqui, se você quiser. Eu já tava formada praticamente, era os últimos meses. Era Talent e QG na época. Sim. E tem um braço aqui da Talent que cuida da parte de... Não tem salário, é isso, Rafa? Não tem salário. Eu falei, eu vou lá. E aí, passei na entrevista, claro, quem que não ia passar? Quantas pessoas iam aceitar trabalhar de graça, você tá aí de graça aí. Saindo de uma multinacional. Já tinha 4, 5 anos de experiência. Imagina. Né? Foi óbvio que eu fui chamada. Aí, meu pai, de novo, maravilhoso, falou, tá bom, filha, vai que eu banco. Vai ter essa experiência aí. Vai que eu banco esses meses aí até virar uma vaga remunerada. E banca mesmo, né? Porque era a comida, o carro, né? Sim, tudo, né? E aí cheguei... Nossa, e aí foi outro momento que eu me encontrei na vida. Porque na primeira semana como atendimento, eu falei, eu quero fazer isso pra sempre. E você trabalhou na época do Júlio Ribeiro? Sim. Lá. Caramba. Nossa, que escola, hein? Sim, mas aí essa divisão tava com o Paulo Zoega. Né? Então, o Paulo foi, vamos dizer assim, o mais direto. O Júlio, eu tinha pouco acesso. Eu era muito pequenininha. E era uma época onde existia muita hierarquia nas agências. Hoje é um pouco diferente. Mas uma escola incrível, né? Sim. Então, cada cliente, cada negócio que eu começava a atender e aprender a me envolver... Era uma paixão. Eu realmente, eu falei, aqui é meu propósito, é isso que eu quero. E aí, então, 3 meses depois, eles já me contrataram como assistente de atendimento. E eu nunca mais, praticamente, saí do atendimento em 20 e poucos anos. Nunca mais desviei, basicamente, dessa... Não mudou mais de lugar de mesa. Não de função, né? Mas de área. Então, eu falo que, assim, eu amo realmente a publicidade. Eu falo, foi uma escolha e deu certo. Porque tem gente que passa a vida inteira tentando achar o propósito, a vida, a paixão. E eu tive muita sorte mundo, né? desde o começo, acabar entrando no rumo certo. Maravilhoso. E ainda, só dando mais um passinho, né? Aí, de repente, chega a Léo na sua vida. Léo Burnet. Léo Burnet. Sim, eu fiquei na... Como foi essa mudança de Talent pra Léo? Eu fiquei na Talent QG por acho que 4 ou 5 anos, né? Mas assistente, né? Aí passei para executiva, a passos muito lentos, mas aprendendo muito. E aí eu tinha o sonho de ir para uma conta global. Agência internacional, conta global. Aí uma diretora que foi para Léo falou, olha, tem uma vaga aqui, quer vir? Só que a diretora é muito difícil. Você topa? Falei, topo. E olha que coisa doida, essa história é boa. Essa história é maravilhosa. Vou para entrevista na Léo para conta da Visa América Latina. Cliente em Miami, dos 18 países. Sento na frente da diretora, ela faz a entrevista comigo, eu saio chorando. Da entrevista. Eles já tinham cantado a bola, que era uma pessoa não muito fácil. Eu pus o pé pra fora e comecei a chorar, que eu falei...
É realmente muito difícil. Tanto é que a entrevista foi tão complexa. Pesada. Que eu falei, só que eu nunca vou sair de onde eu tô. Eu sou péssima, eu sou horrível. Chorei. Falei, nunca vou sair desse lugar. Passou 15 dias. A mulher me liga. Fala, você poderia vir aqui novamente e tal? Eu vou levar um sal grosso, 2 cabeças de alho e eu vou. Sento e ela fala, não, eu queria te contratar e tal. Eu falei, meu Deus do céu, será que isso é verdade? Ela realmente tá me chamando pra vir? Falou da minha roupa, que na época eu tava com uma bermuda jeans. Falou assim, mas com essa roupa não, porque é mercado financeiro, então é não sei o quê. E eu falei, gente... eu sabia o que eu ia enfrentar. Mas... Falei, era uma porta no pior dos né? casos... Eu vou aprender muito, vai vir pro meu currículo. E aí foi uma coisa muito doida, porque eu saí de um lugar onde eu era praticamente a menininha maravilhosa que todo mundo amava. E fui para um desafio numa agência... Emblemática. Na época era o Renato Lois, presidente. Era a segunda conta da agência. Então, muita atenção em cima da conta. E com uma mulher que eu não tinha a menor sintonia ali, mas que me ensinou. Hoje eu me vejo muito, né? Não, isso é legal, né? Eu me vejo muito. É o fato de você saber aproveitar o que a pessoa tem. Porque muita gente já vai blindada, fala assim, eu não vou nem dar muita atenção. Mas quando você sabe aproveitar, pra tua vida vai fazer uma diferença gigantesca. Só que eu aguentei até um ponto, né? Porque eu sabia que ia forçar todas as minhas estruturas. Quando deu 1 ano e pouco eu já tava emocionalmente exausta. E foi outro choro. Eu sou chorona. Não, boa. Eu aprendi a não ser depois, mas até ali eu era muito novinha. Eu tava chorando lá uma hora do almoço. E aí, a Dani Franco, que já era diretora de mídia... Olha, Dani Franco. Dani mudou minha vida. Ela olhou e falou... E ela era diretora do meu grupo. Ela falou... Eu não aguento mais ver você sofrer. Estão contratando na Fala. A Fala era a agência do Alain. Sim. Do lado, muro com muro da Léo. Brejo Alegre. Tinha acabado de começar. A Léo na Brejo Alegre era... Tinha acabado de começar e, na época, o Gustavo era o diretor de mídia. Sim. E a Dani falou, eu vou mandar pro Gustavo que eles estão contratando lá. E ela mandou o meu currículo, a secretária do Alain me ligou. E quando eu sentei na frente do Alain, foi aquela coisa que eu falei, meu Deus, eu fiquei encantada com o projeto, com tudo. E saí... E fui pedir demissão na Léo. Eu falo que foi uma loucura da minha cabeça, porque eu tava numa conta de uma agência daquele tamanho, uma conta global, uma agência que tava começando, com contas bem menores, para varejo. Mas eu falei... Que era uma novidade, uma agência de varejo, não existia ali para varejo, eu parecido. Falei, não, eu tenho certeza que eu vou ser feliz aqui. E pedi demissão, realmente, e fui pra Fala, que foi onde a nossa história começa. Que era mais ou menos isso? 22 para 23, mais ou menos. Sabe que eu não lembro? 2023? Não, perdão. 2003. 2003. Foi 2003 isso, jura? Juro. 2003 ou 2004, que eu tinha... Tem 20 anos, Tem 20 anos, eu ia te corrigir, mas eu falei, não, pra mim era menos. Não, 20 anos. Tem 20 anos isso. Que coisa, hein? E aí a gente começa... Aí a gente se encontrou. Esse encontro de almas que eu falo, que eu e a Lu somos encontro de almas. Vamos trazer a Carol pra ver essa evolução dela até aqui. Camila, aí você faz essa transição pra agência. Você vai trabalhar na Fala. Naquele momento que a Fala nascendo, enfim, uma agência de varejo, o Alain, sabe? Isso. Mudando o lado da cadeira dele também. Mudou o lado da cadeira dele. Eu ainda fiquei 1 ano na Casas Bahia, né? Enquanto a Fala estava nascendo. Só que eu senti que esse 1 ano... sabe quando a gente vê que o nosso aprendizado tá ali ficando entrou um momento flat. Entrou naquele momento flat. E aí eu falava, ai meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Para onde eu vou? Para onde eu ainda tenho oportunidade aqui? Porque a gente já tinha vivido tanto ali, tanto, que eu falo, eu preciso aprender coisas novas. Mas eu continuei lá quietinha no meu canto, né? Em São Caetano. Até que um dia... a Marília, que também, né? A Marília, linda, ligou pra mim e falou assim, Cá, o Alain pediu pra eu te ligar e falar que tá na hora de você vir. Alain convocando. Exatamente isso. Maravilhoso. Aí eu falei, tá bom, eu vou aí, quer que eu vou quando conversar? Gente, eu lembro,
isso é muito claro. Foi numa quinta-feira, na sexta eu fui. Sexta eu peguei meu Celtinha vermelho e fui. Eu levei 2 horas e tanto para sair de Santo André. Já pra ser E chegar na batizado. brecha. Saiba que é assim. É um boa welcome. Eu falei, meu Deus, eu tenho que pensar muito bem nisso, porque é isso aqui o que vai ser minha realidade daqui para frente. Mas foi. E assim, foi uma das trocas também mais maravilhosas da minha vida, porque foi aquela mudança de lado, né? Onde eu fui parar dentro de uma agência. Aquele prédio maravilhoso, né? Lá na Bonita. Sim. E assim, quando a gente tá numa agência, a Lu entrou lá como atendimento, tudo, mas eu nunca fui eu entrei como um atendimento, mas eu nunca fui um atendimento convencional, né? Eu fui aquele atendimento moldado ali. Não, na verdade, teve um tempo que eu não entendi o que ela fazia. Muito bem, essa. A Camila faz. Tem essa, né? Porque o Alan me trouxe com a proposta da gente, como eu fui comercial a vida inteira, a gente era, né? E a gente atendia clientes de varejo, eu entrava junto com o comercial do cliente. Então, a gente fazia ali, mexia em toda a estrutura Comercial de negócio. Não, do que uma agência cliente. não faz. Então, ela fazia uma coisa que uma agência não faz. Que é olhar mix, Olhar preço. mix de produto, preço, o que queria ser anunciado, né? Foi assim. E assim, a gente encontrou no início uma barreira muito grande por parte dos anunciantes. Como assim tem uma menina dentro da agência aqui dentro, Falando aqui, olhando o meu relatório de SKU de produto, entendeu? E a gente passou aí por vários varejos dentro da fala, né? Não foi, Lô? Não, esse DNA era muito forte da fala, né? Isso já não, era um diferencial gigantesco. Porque o Alan, você olha, a personificação dele é varejo, né? Não consigo olhar pra ele... Exatamente. E ver qualquer outra outra E atuação. foi maravilhoso, porque a gente colocou em prática toda aquela adrenalina que a gente tinha, né? Muito. Aprendido, a gente começou a disseminar isso para o mercado, né? E foi ótimo. E aí também eu já estava com o Muca também de novo na fala. Todo mundo ali já estava junto novamente. A gente só se reencontrou. Já tinha essa sinergia também? Já, a gente tinha uma sinergia. Foram anos maravilhosos ali, gente. Quanto tempo você ficou total na fala, cara? Então, aí a fala virou Fischer, né? Porque aí tem esse lance da fusão, né? Da fusão. E ainda ali. É onde a gente se separa. Camila vai. É Camila verdade. vai e eu não vou. Eu nunca tive. Eu acho que em uma conta efetivamente com você, nunca, né? Não. Juntas, né? A gente chorava junto atrás, né? Lá, a gente dava apoio emocional. Vai dar certo, tá tudo a gente bem. ficava até meia-noite junto, ou dormia no sofá lá da recepção junto, né, Lu? E aí a gente dava o apoio emocional uma pra outra ali, mas nossa. efetivamente em conta a gente Nunca trabalhou juntas. Né? Não, a gente só ficava ali no colo, no aconselhamento. Amiga, você vai aguentar mais um dia. E aí, no total do grupo, depois da fusão, quanto tempo ficou no total de empresa? Ai, olha, eu não consigo me recordar datas e tempos assim. Eu fiquei quase 4. Quase 4 anos. Eu lembro. Você ficou Eu fiquei quase O 4. Marquinhos lembra aqui. Eu lembro, você ficou 2 anos lá. 2 anos? Foi isso? Foi 2 anos na Fischer e 5 anos na Fala. Então. Que é isso pra falar. Porque eu saí Foi de 2006 a 2012. Eu saí um pouquinho antes. Eu sou péssima Na verdade, em eu ainda recordar. peguei Eu a acho que é virada. mais viver do que ficar Não, recordando data. cara, quero que você me fale um pouquinho dessa junção em comum, né? Porque de repente, putz, junta lá a agência do Alan, o cara de varejo, né? Enfim, com o Fischer, que é o cara da criatividade, da cerveja número 1 e tal, né? E viveu esse momento ali dessa fusão diferente, né? Sim, foi uma novidade para todo mundo, né? Todo mundo mudança ficou de meio... cultura total. É, né? Sim. todo mundo, mudança de... Tanto é que na Fischer também ninguém entendia o que eu fazia, né, Lu? Não, você não tava. Você não tava. Foi muito difícil para as pessoas entenderem o que eu fazia quando eu fui para as agências. Porque, né, sempre foi dentro dessa dinâmica de estar dentro do cliente, ter um olhar do cliente. Eu até era inimiga do atendimento, né? Porque como ela assim? causava, né? Porque eu causava, né? Você Porque tinha o olho do cliente, porque eu né? queria ter o olhar do cliente dentro da agência. Eu levava o olhar do cliente, então eu era inimiga do atendimento. E foi difícil, né, para as agências. Na Fala não, mas na Fischer foi difícil também a galera ali entender o que era essa cultura de ter alguém da agência tendo o mesmo olhar do cliente, entendeu? Mas assim, ali eu fiquei 2 anos, foi isso, né? 2 anos. Foram 2 anos também de grande aprendizado. A gente atendeu ali Lojas Marisa também. Então, varejos enormes, né, gente?
Varejos enormes. O Vicente também estava com você nessa época também, Vicente né? Varela também O Vicente tava lá. será um dos próximos convidados aqui, já tá marcado. Que pra ele vir bacana! aqui. Já manda meu beijo pra ele. Já manda ali, ó. Beijo, beijo pra você também. Arrebentando no SBT, tava com ele lá no melhor comercial do Brasil. Sim. Né? E aí, Nessa época também tava o Perna da Record, né? Perna. Tava. A turma do ABC aí, Sim. Perna de São Caetano. Né? Sim. E aí, cara, como é que. De onde vem essa vontade pra falar assim, não, agora vou empreender? Então, foi um momento em que eu parei de trabalhar totalmente por 2 anos. Né? Tirou um sabático. Não foi nem sabático. Eu tive o meu filho Enzo, eu já estava lá na Fischer, né? Esses 2 anos. Ele nasceu em 2011. Ele estava com mais ou menos uns 8... Não, fiquei grávida na Fischer, agora que eu lembrei. Eu fiquei grávida na Fischer. E assim, a Fischer ficava no Itaim. Eu morando em Santo André. Sabe quando você começa a ter uma dificuldade em conciliação de vida ali? De logística. De logística, eu tinha que trabalhar. As coisas não começaram a não fazer sentido. Não começaram a fazer sentido. E assim, varejo, atendendo varejo, que você sabe que um varejo existe, você fica lá até 1, 2 horas da manhã, todos os dias. Em Natal, em Dia das Mães, e aquela loucura que a gente ama, né? Mas tem coisas que, né? E aí, eu deixava meu filho com a minha mãe, na escola e com a minha mãe, 7 horas da manhã na escolinha, e ia pegar ele 10 horas da noite na casa da minha mãe. E aquilo foi me deixando mal, sabe? Eu falei, gente, eu não tô sendo nem mãe e eu nem tô conseguindo exercer a minha profissão. E eu entrei naquele conflito ali, sabe? E eu falei, eu vou ter que fazer uma escolha porque eu não tô num momento bom. E eu falei, quer saber? O mercado vai estar aqui. Então, eu vou escolher nesse momento o meu filho. Sim. E eu fui ser dona de casa, literalmente, mãe dona de casa, de levar pra escolinha ali por acho que uns 2 anos. Que também foi muito difícil pra mim. Muito. Quando eu tomei essa decisão de ficar em casa, eu tinha certeza do que eu queria. A hora que eu cheguei e fiquei em casa sozinha... Que aquilo virou uma realidade pra você. Uma realidade que você... Né, eu tinha uma dinâmica muito intensa na minha vida. Desacelerar. Daqui a pouco você começa a sentir saudade daquilo que te fazia mal. Exatamente, exatamente. Eu falei, imagino gente, muito cadê? isso, Cadê a urgência? Cadê né, as milhões de demandas? Cadê aquele controle que eu tinha que ter de tantas coisas? E aquilo, né, nos primeiros 8, 9 meses ali, até, né, foi muito difícil para mim de entender qual que era essa realidade minha, né? Até que deu uma estabilizada, né? E eu fui me dedicar realmente ao meu filho. E eu acho que eu fiquei aí uns 2, 3 anos sendo dona de casa mesmo e curtindo a maternidade ali. Que delícia. Que bacana. E aí depois você empreendeu? Não, aí foi o seguinte, o meu ex-marido, Ricardo Vasconcelos, mídia, que aí vem mídia, né? Que a mídia tá na minha vida. Ele era mídia lá na época da Giovanni. Na verdade, ele também trabalhou comigo lá na Fala, né? Nas casas... Vamos retroceder, né? Vamos retroceder a história. É legal lembrar dessa parte da vida quando liga em momento profissional. A gente se conheceu na Casas Bahia, né? A gente se conheceu na Casas Bahia. Mas vocês não namoravam lá? Não, nós namoramos na Casas Bahia. E aí, quando eu saí, dali também um tempinho, ele também saiu e foi trabalhar na Fala junto com a gente. E ele trabalhava na mídia da Casas Bahia, né? Na verdade, não era nem na Young na época, era na mídia interna ali, na House, né? Que a gente tinha. E quando ele foi para a Fala, ele viu a oportunidade de realmente ir para o mercado publicitário de mídia, né? Porque tem uma diferença ali, tá dentro de uma house e tá dentro da agência. E a gente trabalhou junto ali na Fala por uns 6 meses, mais ou menos 6 a 7 meses, e ele foi para a UMAP, né? Trabalhar com a Volkswagen, né? Eu conheci ele na UMAP. Você conheceu ele na UMAP? Eu atendi ele na UMAP. E aí ele foi trabalhar na UMAP e eu continuei lá na Fala e de lá ele foi, acredito que para a Giovanni, que na época era Giovanni, né? Hoje é FCB. E a gente foi conciliando, assim, esses anos da vida, né? Eu sendo atendimento, ele mídia, eu parei de trabalhar, ele continuou sendo mídia. E apareceu um dado momento lá na carreira dele que começaram a pedir freela para ele, né? Ricardo, me faz um freela disso, E ele começou a fazer uns planejamentos regionais de rádio como freela, né?
E isso começou a crescer, né? Começou Ele cuidava de regional, eu lembro. E começou a crescer. Virou uma oportunidade. E começou a virar uma oportunidade. Investir nisso. E assim, quando ele começou a fazer esses planejamentos, ele planejava, mas não tinha quem executava o planejamento. Toda aquela parte de operação, de autorizar, de fazer o PI, de ligar na rádio, né? Tal. É o famoso cornojob. Isso. E aí eu tava em casa, cuidando dos meus filhos, né? Do Enzo, tava grávida já do Gael. E eu falei, não, daqui que eu faço, Deixa que eu faça essa parte, né? No primeiro momento era pequeno, né? A gente tinha ali 2, 3, 10, 20 veículos. Começou a aumentar. E era tudo assim, na sala de casa, sabe? Eu ficava ali assistindo o TV, fazendo peizinho ali. Tudo muito, né? Cuidando do meu filho no bebê conforto aqui do lado. E começou a crescer. Né? Aí eu falei assim, olha, ele tinha que começar a emitir nota, tudo. Eu falei, olha, a gente vai ter que abrir um CNPJ para isso, né? Isso foi em 2015, né? A agência nasceu, né? Hoje nós somos uma agência, mas a ADR era AD Rádio no começo, né? Que era Advertising Rádio, que a gente colocou o nome. A gente só fazia planejamento de rádio. Nasceu em maio de 2015, né? A gente está fazendo 10 anos esse ano, né, Marquinhos? Exatamente. E fazendo esses planejamentos de rádio, a gente abriu esse CNPJ e falou, vamos começar a fazer uma coisa agora séria, né? E dali 3 meses, meu filho nasceu em novembro, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. 6 meses nasceu o Gael, né? E eu fiquei ali por 1 ano fazendo toda essa parte operacional, financeira, emitindo nota, com o bebê conforto ali do lado. Mas já com um negócio mais consolidado. Mas assim, na mesa de casa, nada. Sim. E ele continuou trabalhando em agência, né? E porque não dava para, né? Era só um pedacinho ali. E até que começou a crescer, e a gente falou, nossa, isso é uma oportunidade, né? E eu comecei a não dar conta sozinha. Eu falei, não dá, tem 2 crianças, né? A gente vai precisar de ajuda. E nisso, meu irmão, o Yuri, que a gente fala que é o primeiro colaborador da AD... O 01. Ele estava voltando de um intercâmbio nos Estados Unidos. E eu falei, Yuri, vem aqui. Vai ser você mesmo que você vai ajudar a gente aqui. E ele começou a ajudar a fazer o planejamento. O Ricardo ensinou o Yuri a planejar. Que legal. E aí começou a fluir, gente. Começou a ficar cada vez maior. E a gente falou... Vamos alugar uma salinha comercial? Vamos alugar uma salinha comercial. Esses dias mesmo eu estava resgatando umas memórias. Era uma salinha ali no mesmo prédio que a gente está hoje. Eu brinco, né, que a gente foi expandindo. Era uma salinha de 30 metros que a gente só tinha 3 mesas. A minha, do Ricardo, que ele só vinha de vez em quando, e a do Yuri, né? E depois a gente foi para o 7º andar, numa salinha um pouquinho maior. Aí depois a gente foi para o 9º andar. Hoje a gente tem 4 salas no mesmo prédio. Sensacional. Sensacional, cara. E aí foi crescendo e até que um momento o Ricardo também se sentiu seguro para sair da onde ele estava e vim. E a gente ficou ali por uns 2015 para uns 5 anos ali juntos, até que em 2020 a gente se divorciou. E não tinha como conciliar trabalho, difícil, né? difícil. É uma situação difícil. E aí eu fiquei com a agência. Aí eu fiquei com a agência e ele falou também, tá bom, vou também tocar minha vida aqui. Ele também abriu a agência dele. E foi ficando cada vez maior o negócio, né? Hoje a gente tá ali com quase 50 pessoas. Caramba, cara. Legal. Quase 50 pessoas. E o Yuri foi o 01. E eu tenho também o meu outro irmão lá, o Igor, né, que na época, lá no comecinho, nem lembro o ano, que já viram que sou péssima, né, de datas. Mas o Igor, ele também viu, olha essa coisa mídia aqui, interessante, né? Eu acho que eu também quero ir, né? Foi virando uma empresa familiar. Foi virando. Aí ele foi trabalhar na Macan com o Mofa. Ele foi estagiário do Mofa. E aí ele começou a aprender e tal, e foi pra DM9, passou por algumas agências. Até que ele falou... Aí eu falei, Igor, vem aqui que tá na hora de você vir aqui. Agora você precisa me ajudar. Agora vem pra cá também. E aí, 2017, a gente chamou o Rodrigo Spedanieri. Sim, Rodrigão. Que a gente entendeu que precisava de algo maior
né? A gente precisa de Eu trouxe mais... um cara desse tamanho. O Rodrigão, a gente boa demais. A gente falou assim, não, a gente precisa agora de um planejador regional, a gente precisa investir em pessoas. Vamos colocar pessoas aqui dentro que isso aqui precisa crescer, que o mercado está cada vez mais nos solicitando. E aí que começou realmente mesmo nossa expansão, né? Sim. Com a chegada do Igor, do Rodrigo e... Eu conheço vocês mais ou menos nessa época, porque eu atendia o Roginho. O O Roginho veio Sósia um ano do Roginho, depois. O Roginho Sósia. foi nessa... O Sósia do Marquinhos a Roginho. versão melhorada. É. E aí que eu conheço a Demaisé. Você sabe que a primeira oportunidade que eu tenho na publicidade, uma agência que a minha irmã abriu e ela me contratou como estagiária. Contei a história aqui. Muito bom quando a gente tem irmã que empreende. Empreende. Ajuda, né? Bastante. Mas que legal, parabéns. Vamos trazer aqui para Lu agora de volta, né? Lu, aí você passa ali, tem a Léo, tem a fala e tal, e aí tem um momento que você vai trabalhar no Habib's. Sim. Foi ser Sim. cliente. Fui ser cliente, exatamente. Na verdade, a saída da fala foi o que eu falei, a Camila foi, eu não fui, porque, na verdade, na época, a gente conseguiu a conta do Ponto Frio. Nossa, eu lembro disso. Que foi, assim, onde realmente a gente tomou o corpo... A gente já estava dentro do Grupo Fischer e a gente realmente tomou um corpo maior. Só que, numa decisão estratégica, o Alan... colocou uma equipe para o Ponto Frio e eu fiquei com as demais contas. Na verdade, eu fiquei com o osso. Eu brinco com ele até hoje. E realmente eram contas com uma rentabilidade péssima. Contas maravilhosas, nem vou falar o nome, óbvio, mas eram uma rentabilidade muito difícil. E quando a Fischer começou a rever numericamente, ela falou, não faz sentido. Isso aqui não faz sentido. Então, eu dancei junto com as contas. E foi um momento muito difícil. Eu conto porque tem uma passagem muito interessante da minha vida aí. Porque aí foi a primeira vez que eu me vi fora do mercado de trabalho. Eu estava, inclusive, para casar naquela época. Tal. Então, foi um momento período importante super da vida, hein? E eu faço uma coisa muito doida. Uma pessoa que trabalhou com a gente, a Madé Pardo, na época, estava abrindo uma empresa de recrutamento de babás. É verdade, Lu. Eu gosto de contar porque as pessoas não imaginam as coisas que a gente passa. Teve isso. E ela tava abrindo essa empresa de recrutamento de babás, que não tinha nada a ver com o que a gente fazia. E eu tava tão desesperada. Ela falou, você é maravilhosa, você vem aqui, você vai trabalhar aqui comigo. E eu cuidei dessa empresa dela de babás, de seleção de babás, por quase 8 meses até quase um ano. conseguir me voltar para o mercado de trabalho. E como que eu volto pro mercado de trabalho? Volto na QG de novo. Por isso que eu falo que eu fiquei sambando no mesmo lugar, nos mesmos lugares. Porque olha que doideira. Voltei para QG. O Paulo, graças a Deus, Paulo Zoega me abriu as portas de novo. Eu volto vou cuidar da house da Talent e da QG lá dentro da Dicico, no cliente. E aí fiquei uns 3 anos por lá. Um cliente meu muda pro Vinícius Daniele, maravilhoso, muda pro Carrefour, vai pro Carrefour, me chama e fala, eu queria muito, a gente vai fazer uma concorrência, eu queria muito que você viesse tocar na parte da agência a minha operação. Só que quem que leva a conta? A Léo. E eu já tinha saído da Léo, daquela fase terrível. Sim, não. A pessoa percebeu e falava, eu vaza daqui, né? Aí eu falei, mas justo na Léo Burnet, com tanta agência. Mas aí já era uma outra gestão. Aí era o Giovanni, com o Pablo Arteaga, o Marcelo Reis. Aí eu falei, bom, tá bom, vou fazer entrevista, né? Vou fazer o quê? Sentei lá e aí uma entrevista maravilhosa, tudo fluiu muito bem. Eu falei, nossa, eu acho que é um puta desafio, vou voltar. E aí eu volto pra Léo. Por isso que eu falei, olha que loucura, eu fiquei sambando. Foram pinball entre 3 lugares. Exatamente, volto pra Léo. E aí eu fico 10 anos com varejo alimentar, porque aí eu subi a operação de Carrefour por 4 anos, né? Dirigi a operação de Carrefour por 4 anos, na época junto com o André Silveira. Carrefour vai embora, eu vou embora, porque não tinha outra conta. E 2, 3, fui morar no México, volto com o meu marido, volto no final do ano, quando a Léo entra na concorrência de GPA para Extra, né? Sim. Pão de Açúcar e tudo mais. Aí, na época, era o Brito, né? O
O Brito me chama, fala, precisamos de você para fazer a concorrência. E aí eu volto para Léo para fazer a concorrência, a gente ganha. E eu volto pra Léo. Caraca. Eu Na volto Léo pra Léo. Caraca, meu. Aí agora com o Fábio Brito pra subir a operação de Grupo Pão de GPA. Açúcar, de GPA, que foi realmente a grande experiência da minha vida, porque era um monstro, era uma coisa Gigantesco, surreal. né? Eu sempre conto isso nas reuniões. Eu cheguei a entregar 14.500 filmes em um ano. Caramba, meu. Então era 10 vezes o que Carrefour fazia. Eu cheguei achando, falei, eu tô indo, não, fica 4 Não, anos é de outra varejo. dimensão, Não. é outra Hora que dimensão. o meu primeiro mês... Não, ainda mais porque era grupo, não era só Meu o Pão de Deus, Açúcar, era entendeu? extra Pão Que de Açúcar. coisa louca. E foi incrível. Foi incrível, primeiro porque o Brito me deu uma autonomia maravilhosa para poder trabalhar. Então, eu tinha um núcleo todo dedicado. Eu falava que era quase uma segunda agência. E eu amo varejo num nível que aquilo foi... Eu dei minha vida ali e deu muito certo. Mas E você pega o GPA no período que eles fazem aquisição de Casas Bahia? eles ainda... Eles, sim, já estavam tudo cassino, né? Que era Cassino, aí, era Cassino. tudo cassino, sim. Caramba. Sim. Mas eu não tinha contato com Casas Bahia, então eu só tava ali restrito. E aí eu engravidei, né? Na pandemia, aí eu saí pra ter minha filha. Na semana que eu voltei de licença maternidade, o Extra foi vendido pro Açaí. Então foi aquela coisa que eu falei, meu Deus, e agora? O que vai acontecer? E foi quando eu acabei, por um acaso, recebendo a proposta do Habib's. E eu já estava muito cansada, porque 10 anos de varejo alimentar, ele é exaustivo, né? O varejo é exaustivo, mas o alimentar, ele é o mais nervoso de todos. Então, eu não queria mais agência. Eu não queria mais agência, eu falei, eu quero ser cliente, eu vou ser feliz. E aí é onde que eu faço a virada para o marketing do Habib's, com o Rafael Polacchini. Foi pós-pandemia. Pós-pandemia, que a gente tava voltando. Pegou a época do Bruno, lá do Barbudo? Não, né? Não. Bruno, Era o Felipe e o Rafael, né? E realmente o Habib's é uma grande escola, né? Porque... Aprendi coisas no Habib's. A gente muda Aprendeu muito. que é. Primeiro porque Não, ainda é muito, né? A gestão do Dr. Alberto ainda é muito próxima de todas as áreas. Então você bebe muito da fonte do original. Isso é muito né? legal. Então você, né, começa também a ter uma outra visão. Mas posso te dizer, eu não nasci para ser cliente. Eu não nasci para ser... Eu nasci para ser agência. Eu tive um ano e pouco, né? Fiquei um ano e pouco no Habib's. Vou te contar a minha história do Habib's. Me Seguinte, conta. tô lá um dia, né? Aí chego, trabalhava na HBO, aí fui era eu e meu chefe, tá numa reunião lá no Habib's. Falei, beleza, tal, né? Aí, falei assim, que bom, tô no meu horário, e tal. Só que meu chefe chegou antes. Chegou antes e falou assim, caramba, né, meu? Deixa eu ir lá rápido e tal. Aí, misteriosamente, num dia de muito sol, tinha uma vaga bem na entrada. Aí eu falei assim, caramba, dei sorte. Eu coloquei o carro na entrada. Aí fui entrar. Aí quando eu fui entrar, entrando assim, aí o segurança chega e fala qualquer coisa comigo. Era algo importante, mas eu não dei muita atenção porque ele falava pra mim. Né? Eu tinha entendido que aqui é a catraca dos funcionários, né? Vai pelo corredor de mármore preto, né? Que tem ao lado, né? Lá no Morumbi. Só que não tinha corredor de mármore preto. Era o espelho d'água. Ele entrou no espelho d'água. Quando o segurança falou qualquer coisa, cuidado com o espelho d'água. Eu tava dentro Meu Deus! Imagina ele de sapato. Cara, eu entrei no espelho d'água do Habib's, cara. Como assim, gente? Aí entrei, daí tô lá, daí vou lá pra reunião, quase, meu pé. Eu fui até o joelho, cara. E aí foi lá, sentei fazendo a reunião lá. Aí, né, mexendo meu pezinho assim, sabe como o Thiago deu no pé assim, né, meu? Aí na hora de ir embora, o Bruno chega e falou assim, cuidado aqui com o espelho d'água. Eu falei, cuidado, querido. Eu mergulhei nele na entrada. Cuidado, pede a câmera aí que você vai voando sem parar. Nunca mais você esqueceu a sua reunião no Habib's. Mergulhei no espelho d'água do Habib's. Memorável. Cara, quem fez aquilo tava de muita má intenção. Mas a história do Alberto, é fantástica. muito bonito, né? né? O escritório muito bonito, só que muito escuro, né? E com aquela água lá, porque parecia um piso, E eles cara. estão lá até hoje. Então, se você voltar lá, por favor, tome cuidado. Cuidado com o espelho d'água, hein, amigos? Não, Então, e aí legal. eu decidi, e aí eu realmente entendi que não sou cliente. E durante esse processo, o Alan tinha tentado algumas vezes falar, vem tomar um café e tal, né?
Mas eu tava ali obstinada no negócio de que eu não queria mais ser agência, eu não queria mais essa vida. E aí, ele insistiu. Eu falei, Aí ela me ligou. Falei, quer saber? O Alan me chamou. Falei que várias pessoas nunca. Será que eu vou, meu? O que acontece? A gente sabe. Eu falei, eu sabia exatamente onde eu tava entrando. Lu, é viver emoção de novo, amiga. Sabe, Mas meu? posso falar, foi uma coisa O Alan que sempre era louco, tá mais louco ainda, meu. Quando acelerar aí. Mas foi muito barato. Primeiro porque eu tava acompanhando tudo que ele tava fazendo e eu tava com aquela pulguinha aqui, assim, de tipo, meu, ele tá fazendo um treco, não é possível que eu não tô lá. Só quem entregou 14 mil filmes sabe a exato. treta que é. Aí eu falei, tá bom, o que ele tá resolvendo. E foi muito doido, porque olha que coisa interessante. Eu cheguei, ele me contou lá tudo que tava acontecendo. E ele falou assim, olha, eu tô conversando com um negócio grande, um varejista grande, não falou quem era na hora. Se virar, você vem. Aí ele falou, eu falei, tá bom, ok, combinado. Então, se virar aí esse varejista grande, foi embora pra minha casa. 15 dias depois, ele falou, vem. E eu não sabia nem quem era o varejista. Ele falou, vem, consegui. Então, eu praticamente me demiti do Habib's sem saber ao certo quem era e o que é que eu ia fazer. Olha que loucura. Aí, a hora que eu sentei na frente dele, ele falou Casas Bahia, eu falei assim, você tá brincando? Ele falou, não. E eu falei que foi um momento glorioso. Foi mesmo. Dele voltar, Sim, né? Da gente voltar para Casas como Bahia. Como pra voltar, cara? Para fazer uma virada, né? Como a gente tem feito. Eu fiquei muito feliz. E aí, na verdade, a gente começa o projeto só dentro da área comercial da Casas Bahia, né? A gente não foi contratado como agência. Na área comercial, ou seja, é o que a Camila fazia. Exatamente, que é, né? E o negócio dá tão certo e funciona tanto que é quando aí a gente pega a conta toda. Hoje você sabe o que eu faço, amiga? Não. Já ficou claro? Então essa foi... E aí, na verdade, eu fico aí em duas cadeiras aí ainda por esse último período, que é o próprio Acelera Aí, né? Com o Alan, porque tem muito, né? Eu crescendo demais. E com a Pulse. Com todos os projetos. Cara, a agência que mais conquistou clientes Exatamente. no ano, cara. Animal. Então, top demais. É um varejo maravilhoso, pulsante, né? Incrível. E é uma proposta muito moderna, muito revolucionário. O que a gente está fazendo, de fato, no varejo com a Pulse é muito revolucionário. E aí, eu entro naquele momento de paixão de novo, sabe? Eu que tinha dado aquela... Vou desistir, não quero mais, não vou ser agência, não vou ser... Mas tá no DNA da pessoa. Exatamente. Aí o bicho pica de novo. Você teve a oportunidade de ficar um pouco mais no cliente e tal, você falou, mano, aí o bicho não é pica essa vibe de novo, que eu quero. E a gente tá lá naquela emoção. Mas é o que aconteceu com a Cá quando ela Nós tirou o somos sabático. viciados em causa, é isso. Exato, exatamente. É adrenalina. Para algumas pessoas parar é maravilhoso, mas para outras pessoas parar é tédio, cara. Você fala, terrível. mano, o que eu faço? É o que você passou no seu sabático. Exato. O que você enxergou quando você tava no cliente direto. Você fala, mano, cadê aquela Cadê a minha parada, emoção? mano? Exatamente. Né? Aquela vibração, enfim. Cara, E aí, na verdade, nesse meio tempo, a gente troca muito sobre tudo, sobre a vida, sobre todas essas coisas. Eu sou empreendedora também na paralela, eu trabalho com eventos há 12 anos, eu tenho uma empresa de eventos. Olha que legal. Ela está organizando o casamento do meu irmão, Exatamente. Yuri. É uma assessoria, eu trabalho com assessoria de decoração de casamentos. Corporativos também. E esse é o ponto, na verdade. Eu venho fazendo os eventos da Camila legal, já há muitos anos, né, Cá? Sim, então, sim. todo ano Que legal. a gente participa muito, né, da vida Quando da ela outra. contou lá atrás essa história de montar algo, agora que eu falei, agora eu entendi. Lembra que a gente teve essa conversa? Agora eu entendi porque você monta tudo, né? Os eventos, o que é preciso? Alguém monta pra gente. Aqui, pum, 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 pum. Não, Então, sensacional, Lu. porque eu não sou maravilhoso. duplamente louca. Maravilhoso. Inspiradoras, né? Não, cara, é inspirador. Você vê, aquela velha história que a gente sempre fala aqui, né? O cara jogou com quem? Exatamente. Né, cara, trabalhou em prol de quais marcas, né? Não, cara, sem palavras, e sem aí, palavras. cara, trazendo aqui pra você novamente com o lance da D+R, cara,
uma conversa, uma coisa ali, sabe? Na mesa da sala, com o pé ali no bebê conforto, tal, dando uma sacolejada no filho ali, tal, e fazendo um peizinho. Vamos ter que abrir um CNPJ, daqui a pouco 50 pessoas, cara. Sim. Cara, que legal isso daí, hein, cara? De você fazendo negócios no Brasil inteiro. No Brasil inteiro, e com profissionais assim lá dentro, que eu tenho profunda admiração, profunda. Eu costumo falar assim, ó, que a AD... Uma galera casca grossa pra caramba. Muito, assim, o verdadeiro bem da AD, o bem maior, o tesouro da AD ali são as pessoas. Sim. São as pessoas. Capital humano. Não tenho como eu não honrar essas pessoas que estão ali dentro. Assim, desde lá do começo com a vinda do Rodrigo, do Roginho, do Tom, né? Aí agora, nessa última, depois veio Rodney, né? Caralho, o Rodney é Rodney gigante. é o Lorde do mercado, Porra, né? Ele é maravilhoso. E, assim, é cada vez mais chegando mais pessoas, assim, que tá transformando e nós estamos, assim, virando realmente algo sólido, uma estrutura sólida que tem conhecimento traz a Yuri, ali assim, dentro. cara. Quando a gente traz a Yuri, meu Deus, a Yuri é um monstro da publicidade. Aí, assim... Como não ser grande? É um verdadeiro valor que tem ali dentro, são as pessoas. A gente trouxe a Mari agora. Então, assim... Mas eu posso falar, eu vejo poucos lugares, e é uma coisa que eu me orgulho muito, que eu não vejo em outros lugares a forma como ela trata o carinho com os funcionários, com tudo que é feito para eles, tudo que, sabe? Eu fico, assim, muito orgulhosa quando eu vejo, porque são poucas as empresas que têm... eu falo, cara, ela faz umas coisas que eu falo, gente, Camila, faz pra mim também, porque é incrível esse cuidado, essa forma de cuidar. Uma coisa que eu quero ver a Camila contar, que pra gente deixar registrado. Cara, como que é o lance da alcateia? E a alcateia... Bom, é assim, era uma brincadeira boba que terminou virando uma cultura interna da empresa, que pra você ter ideia, as pessoas uivam lá. Todo mundo uiva quando tem uma notícia boa. Gente, bateu uma meta! Todo mundo uivando. Gente, conquistamos isso. Todo mundo uiva. Ficou muito legal. Mas assim, lá no começo, em 2015, a gente tinha Game of Thrones. Lembra de Game of Thrones? Porra. Né? E aí a gente ficou, gente, né? Apaixonado. Eu assisti Game of Thrones acho que umas 10 vezes, todas as temporadas. E eu amava a casa Stark, que era aquela casa íntegra, né? Do lobo, né? Que todos amavam, né? Você lembra disso? E aí eu falei, vamos colocar um lobo? Falei pro Ricardo na época, vamos colocar o lobo? Né? Mas os Starks são demais, a gente vai, né? E aí terminou que ficou pra trás esse negócio do Game of Thrones e a gente enraizou tanto a cultura da alcateia, porque tem tanto a ver essa história da força, do espírito coletivo, da determinação, de todos estarem ali trabalhando juntos num propósito, que se enraizou essa história de... Eles mesmos se autodenominam lobos da alcateia. Então, cada um que chega já... Gente, eu sou parte integrante dessa alcateia. Legal, eles têm né? esse pertencimento de legal, entrar na alcateia. E muito legal, que eu acho incrível, assim, não é porque a Lu tá falando aqui, mas assim... Eu tenho pouquíssimas pessoas que saíram durante todos esses 10 anos da empresa. Todo mundo que chegou, fica. Tem um ou outro ali que não encontra uma sinergia, mas eu falo que são raros os que não ficam e que não evoluem junto com a gente. Porque eu acredito em propósitos, né? Eu entendi que o meu propósito era estar ali junto com aquela galera, transformando a empresa em algo grande. Eu sempre tive essa certeza, que a AD ia ser algo grande, com propósito, e que as pessoas ali iam ter um crescimento, uma evolução coletiva. Eu acho que é até por isso que ela fala que pode ser que está tratando, que faz isso, porque eu entendo realmente que é um capital humano, é uma troca entre pessoas. O que a Yuri tem para ensinar para a minha galera nova? Você entende? Nossa qual que é o Senhora. ponto da questão? Cara, sem palavras. E assim, não é a Yuri é o nome do conhecida, mas assim, eu tenho o Almínio. O Almínio foi financeiro da Fisher por 22 anos. O que o Almínio do financeiro da Fisher não sabe para ensinar para o menino do financeiro que chegou ali agora? Então tem toda essa troca, né? Entre pessoas experientes, aqueles que estão começando, e a gente encontra aquele equilíbrio, aquela vontade de estar junto ali e crescendo e sendo cada vez mais melhor e mais sólido. E eu acho que é por isso que tá dando certo aí até hoje, né? E essa história, né, história Lu? inspiradora. E a gente... O mercado hoje vem sendo
muito questionado às vezes por uma questão de juniorização, de uma Sim. galera muito, muito nova, sem background, sem experiência. Cara, quando você vai pra lá, não. Você tem sua galera nova, tá, mas você tem uma turminha, Eu tenho cara. o Wagner bem Sena, cascuda. que também foi Ogilvy por Pequenininho. muitos anos, muitos anos. Então, assim, realmente eu dou valor a quem tem experiência e que essas pessoas realmente trazem todo um legado de vida e tá ali passando para quem tá chegando, É entendeu? aquela história, quem sabe aproveitar vai aprender Muito, muito, muito. E outra que a vibe é diferenciada. O fato de todo mundo se sentir pertencente do negócio, de não ter rotatividade, de vir esse olhar de cima para baixo, né? Que a cultura tá lá, que traz para baixo. Cara, Não, tem Lu, palavras, e cara. na- e na- É único que você faz. E na essência do trabalho dele está esse lance que a gente faz tanto, né? Que é de olhar para o mercado publicitário muito além de São Paulo, Sim. né? De estar presente aí em tantas praças e tal. E o trabalho dela é isso, né? Desenvolver também esse mercado regional, esse Brasilzão, Sim. né? Muito além aqui dos bairros que estão em torno da Faria Lima, né? Exatamente. Os prédios espelhados. Muito além dos prédios espelhados. Né? Sim, sim. E nós levamos isso para o mercado. A gente entende aí que essa geração de mídias dos últimos 5 anos, que foi tão digitalizada, precisa do nosso apoio, da nossa visão para entender que o offline é muito vivo, gente. Eu falei que eu vou ser a primeira a levantar a mão da bandeira do offline ali, porque o offline que tem a história, que tá ali a 100 quilômetros daqui, é offline. Saindo de São Paulo, é o rádio, é o outdoor estático, entendeu? Então, a gente tem que sair um pouquinho dessa bolha que a gente está aqui e a gente leva muito isso para o mercado de novos mídias que a gente tem aqui em São Paulo, para eles entenderem a profundidade que a gente ainda tem nos meios offline. Sim. É como educar o mercado, reeducar o Muito mercado legal, e entender, e fazer o mercado entender. Muita gente fala, nossa, mas ainda tem isso? As pessoas ainda ouvem rádio? Gente, depende da região do Brasil, só ouve rádio. O apagão que a gente teve ali, foi muito interessante, que a gente teve agora na Europa, 2, 3 semanas atrás. Eu recebi uma foto, eu não me lembro... Na Guiana brasileira. Eu recebi uma foto, acho que numa praça, não sei se na Espanha, as pessoas cercadas ali de um radinho de pilha, ouvindo as notícias sobre o apagão. Então, assim, o digital é tão frágil que a gente precisa voltar a mostrar o valor do offline para o mercado para eles voltarem até os bons olhos, né? E realmente é uma questão de educar mesmo o mercado, eu acredito. Mas a gente está muito empenhado nisso. Muito empenhado nisso. Maravilhoso. Muito bom. E comemorando 10 anos. Que legal, né? Sensacional. Bom, Vida longa. Vida longa. Mais vida 10, longa. mais Vida 10. longa. Alcateia. Vida longa, acelera aí. Né? E agora, tivemos esse papo que a gente passou pela trajetória de vocês. Olha que legal, né? Poder, com tranquilidade, falar sobre cada passo, né? Sobre cada movimento desse. E agora, falar um pouquinho sobre o futuro. Né? Acho que vocês duas estão em lugares diferentes, mas com uma proposta tão interessante de olhar para frente. Né? Você em algo absolutamente disruptivo. Né? E você, cara, comemorando os 10 primeiros de uma jornada tão longa. Sim. Né? Começando com você, Lu, como que você olha agora o futuro, tanto como profissional quanto como pessoa? Eu tenho estado muito empolgada com o futuro. Ele é um pouco assustador, mas eu vejo mais coisas positivas do que negativas. Porque eu realmente acredito que nesse momento, pelo menos dentro do que eu estou fazendo na Pulse e no Aceleraí, a gente achou um caminho muito forte para ser percorrido e muito transformador para as marcas. Então, eu vejo um movimento que vai tirar um pouco, sim, as agências da apatia, os clientes, né, da forma comum, da forma tradicional, e está só começando. Então,
hoje eu olho e falo, nossa, eu vejo com tanta clareza e ao mesmo tempo eu não sei exatamente que bicho é esse, mas eu tenho certeza que é muito rápido e é uma evolução muito certeira, né? A gente está falando de todo mundo sofrendo as mesmas dores, né? Então, faltas de verba, dificuldade de desempenho nas vendas, de entender, de nichar. Então, assim, todo mundo está passando pelas mesmas dores. Só que a gente tem muita ferramenta hoje. Então, na verdade, a gente está passando exatamente aquele momento de conectar as ferramentas às dores e começar a transformar o negócio. Então, de tudo que eu vivi até hoje na minha profissão, eu acho que hoje este momento é o momento mais transformador de tudo que eu vivi, pelo menos na publicidade nos últimos 25 anos. Então, eu vejo isso de uma forma muito Eu acho que assim como incrível. chegou a internet, né, gente? A IA tem o mesmo impacto do que teve a internet quando chegou. Até a IA pura, a gente tem tantas ferramentas ainda sendo conectadas dentro do nosso processo de comunicação. Então, eu vejo... eu tô muito empolgada, na verdade, com esse novo momento e como a publicidade está se transformando. Então, na verdade, eu desafio a minha equipe diariamente dentro desse processo. Então, eu acho que isso é o mais legal. Então, transformar o mindset atual, a fazer diferente, a conectar coisas diferentes, a fazer algo de fato transformador. Então, hoje, o meu trabalho fundamental é trabalhar a cultura interna e trabalhar também a forma como o cliente às vezes está estruturado. Então, isso está sendo incrivelmente desafiador e eu vejo isso com uma perspectiva muito positiva para esse caminho aí. E aí fica aqui o meu agradecimento ao nosso chefe querido e amado muito pela visão do Alain, de como transformar as coisas. Então, ele muda a nossa cabeça. O Alain tem uma capacidade muito grande de mudar a forma como a gente pensa. E ir transformando as pessoas que estão em volta dele. Então, eu tive a sorte de tê-lo desde o começo da minha carreira e agora estar também com ele nessa liderança. Então, antes de qualquer coisa, é o agradecimento, mas eu vejo de forma, assim, um futuro muito positiva. Aliás, todo dia eu acordo falando, vamos viver mais um dia de futuro. Muito legal. E você, enquanto mãe, enquanto mulher, como que é o seu olhar de futuro também? Não, eu acho... Eu tava falando aqui no começo que de tudo que eu faço, a parte mais incrível e mais fácil da minha vida é ser mãe. Porque é uma escolha, né? Ser mãe é uma escolha. Eu escolhi ser mãe, então eu gosto muito. Então eu tenho muita leveza nesse processo. Cansativo, às vezes, no sentido físico, porque não estamos mais remoto, então, né, tem trânsito, tem horário, tem tudo, mas ainda assim, eu acho que é muito bom. Então, e eu vejo uma vida boa, feliz e em sintonia. Por quê? Porque a Sara, hoje, que é o nome da minha filha, ela vê uma mãe que ama o que faz, apaixonada pelo que faz. Pois é, né? Diferente da fase choro, né, cara? É outro negócio. Então, né? ela me vê construindo algo. Então, eu acho que isso só pode ser positivo. Só pode tornar o caminho positivo na relação minha e dela, né? E, óbvio, a gente tenta equilibrar aí todos os pratos com tudo. Guerreira. Mas eu acho que quem convive comigo entende o tamanho da minha paixão pelo que eu faço. E essa sou eu. É porque fica leve. Quando você ama o que faz, já fica mais leve. Exatamente, do que o normal, né? entendeu? Então assim, eu ponho amor, eu ponho tudo que eu posso. Agora você quer deixar a Sara feliz? Olha pra essa câmera, manda um beijão. Fala, Sara, mamãe te ama, meu amor. Tô fazendo isso tudo por você. Sensacional, muito bom. Muito bom. Você. E aí, cara, como serão os próximos 10 da D? E como que é o seu olhar de futuro enquanto mulher, enquanto cidadã, enquanto pessoa? Eu acho que os próximos 10 vai ser ainda mais brilhantes do que os primeiros 10. Eu só tenho essa expectativa, gente. Eu acho que, assim... né? Sem modéstia, a gente não veio para ser menos, Sim. né? Sim. Então, eu vou procurar entrar num mercado, assim, cada vez com mais solidez, com mais estratégia, sendo cada vez mais uma empresa que entrega para o mercado aquele trabalho que dá orgulho, sabe? E eu acho que essa história da gente fazer as coisas com tanta paixão, também emendando nisso, é o que também inspira meus filhos, porque eu vejo eles também com esse olhar para mim, que assim, muitas vezes eu também não tô ali no dia a dia deles, porque, né, a gente trabalha, a gente tem filho, a gente tem casa, a gente tem
pais que demandam a gente, né? Então, assim, tem toda aquela vida, né, que acontece ao redor do trabalho. Mas, no final, a gente está inspirando as pessoas, né? Inspirando os filhos, inspirando a serem seres humanos melhores e de bem e de caráter e que também querem construir algo. É isso que eu quero para eles, entendeu? Isso que eu tento, a mensagem que eu tento passar como mãe. E eu também só vejo, assim, não tenho medo do futuro, não tenho medo nenhum do futuro, porque eu acho que o nosso futuro a gente cocria, né? É a gente quem espelha o que a gente quer estar ali projetado lá na frente. E eu só vejo isso, gente, abundância, prosperidade, todo mundo muito bem, todo mundo muito utilizando todas essas coisas de ferramentas maravilhosas e recursos para cada vez ter mais qualidade, mais entrega. Isso. E de a gente usando a nossa inteligência criativa. Né, para as coisas a gente a gente pode fazer mesmo. A gente não pode ter medo do futuro. A gente tem que encontrar esse gancho das coisas novas, das novidades, para construir algo melhor. Sim. Sim, vocês que são do varejo de tanto tempo, né, viram essa transformação completa do varejo. Com a chegada do e-commerce, você passa por um período de pandemia que você não pode levar pessoas para a loja. E, cara, olha aí como que estão as coisas. Né? E o comércio segue firme, segue transformando a vida das pessoas e o jeito de comprar ficou diferente. Né? Não deixei de comprar A vida ficou diferente, não é só o jeito de comprar. Né? A gente teve toda essa mudança de vida, né? De como as pessoas se comportam. Né? Como elas se relacionam, como elas se conectam. Sim, até mesmo no mercado, quando a gente vê os profissionais mudaram completamente, né? Os home office, reunião de câmera fechada, né? Não, e aí os profissionais que a gente conheceu de máscara, a hora que você tá em você não sabe nem lembra de mim? Olha! A gente fazia um call na época da pandemia, mas eu acho que você tava de máscara. Enfim. Maravilhoso. O que você pegou aqui? Água. Eu também quero água. Boa. Água, porque agora chegou a hora do nosso brinde. Marcão, sensacional. Mais um dia memorável. Deixa eu pegar aqui. Quer que eu pego aqui? Pode ser. Mais um dia memorável. Olha, parabéns pela história de vocês. Altamente inspiradora. Mais um dia que eu saio daqui com uma aula, Marcão. E eu falo pra você, a gente tá aqui, a gente aprende muito, né? Cara, mais uma daquelas, você fala assim, cara, uma galera que, jogou onde, jogou com quem? Não, maravilhoso, na própria história. Mais uma vez a gente fala, né, as pessoas que estão vindo da nova geração aí, estudantes, falam assim, é CEO. Enfim, já caiu lá, não. Teve muita bagagem, teve muita história, teve muito choro, né? Enfim, é uma evolução constante e, assim, e persistência, né? Não desistir, tá ali, ter a disciplina, acreditar no negócio. Você falou de ser grande. Tem um grande Marochka, beijo Marochka pra você, te amo, um irmão que a vida me deu, o cara é pós-doutor. Ele falava assim nas palestras, dei consultoria há muitos anos com ele falava assim, vocês já ouviram falar em Alexandre o Médio? Todo mundo lembra do Alexandre o Grande, você tem que pensar grande, você tem que focar no grande. É o que eu falo, você cocria o que você quer ser. Exatamente, sabe? Então assim, sem palavras pra vocês. Parabéns pela carreira, Marcão, curtiu? Pra caramba, cara. Mais uma oportunidade da nossa audiência poder se inspirar em histórias sólidas de gente que construiu esse nosso mercado, como você bem disse, né, Lu? Numa jornada real, cara, que tem, acertos e erros, que tem tropeço, que tem escalada, que tem tudo e que tem sucesso. Exatamente. Né? E que as pessoas possam, né, com essa e com as outras 86 histórias aqui, poder se alimentar um pouco disso. Né, a gente que, confesso a você, Lu, que eu não tinha esse recurso quando eu estava começando, né, de poder olhar para histórias de profissionais e falar assim, cara, deixa eu ver, né, como que foi feito. Falamos tanto do Alan, aliás, convidamos vocês a assistirem o episódio foi o Alan e o Toninho. E o Toninho, exatamente. Episódio do Alan Escola. Muito bacana, né, enfim, dessas que tiveram e tantas outras que virão. Com certeza. Né? Gente, vamos lá? Saúde e sucesso para todos. Viva! Viva! Bom, hein? Muito bom. Visite lá, veja os outros episódios que a gente tem e sigam Amigos do Mercado em todas as redes, participem dos nossos grupos de WhatsApp. Comentem aí. E venham participar aqui da comunidade Amigos do Mercado, beleza? Valeu. João, um beijo. Tchau. Valeu, gente. Beijo, tchau, hein? Valeu.